Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Brothers, no ar mais um Sua Brother Podcast. Eu sempre falo pra vocês que é muito legal o fato de eu poder trazer brothers, especialistas que eu já conheço, já tenho acesso. Mas esse trabalho também me dá a oportunidade de trazer homens que eu conheço, que eu admiro, que já sei da história, mas não conheço pessoalmente. O meu convidado de hoje é exatamente isso. O primeiro contato que eu tô tendo com ele tá sendo agora, aqui no estúdio. Já tenho uma ideia do que eu quero arrancar dele, já expliquei pra ele, é papo de brother. A gente já virou brother, então chegou aqui já virou brother. Daí vai ter que entregar tudo, entendeu? Não tem muito segredo, não tem outro caminho, não. Sentou aqui, vai ter que entregar. E eu tô super feliz, porque há alguns bons anos atrás, assim, pra gente não entregar a idade. Ele já foi meu crush na TV. Eu olhava e falava, nossa, meu Deus, queria tanto conhecer, aquela coisa toda. Ele tem 40 anos, mas não parece. Ele é apresentador, podcaster, repórter, ator e diretor. Felipe Solari, seja muito bem-vindo, brother. Aqui estamos nós. Hey, brother! É isso, hey, brother! Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, né? Imagina! Pra gente sempre ficar tímido nas apresentações. Uma época do Colírio Capricho, né? Essa época, assim, né? Essa coisa da tipo MTV. Isso, MTV, total. E eu lembro claramente que, realmente, quando eu entrei na MTV, eu entrei no ano que o Edgar, aquele VJ, saiu. O Edgar que chamavam ele de VJ Pão. Sim! E o Edgar meio cumpria esse… né? Digamos que os VJs eram quase como se fosse a formação de uma boy band, uma girl band. Cada um tinha a sua personalidade ali. Exato, seu perfil. E eu entrei um pouco nesse perfil, assim, de crush e tal. Mas é um negócio também que eu sempre tentei renegar, assim, durante um tempo, sabe? Tipo, e eu lembro claramente de um diretor falando assim, cara, não renega isso não, esse é teu perfil. Aproveita, aqui, vai né? nessa, e tal. Mas foi legal, assim, tempos de MTV foram muito legais e marcou realmente uma geração. Tanto tempo depois, hoje eu tenho ouvido cada vez mais esse tipo de coisa. E, pô, você, né, o crush, ou, pô, te assistia demais, te assistia muito ali. Eu acho que tem um tempo que separa e distancia as coisas para que essas coisas se tornem realmente marcantes, entendeu? Que consolidem ali, Isso, né? é preciso de um tempo para as pessoas sentirem saudade daquilo e tal. E eu sinto que a MTV tá começando a entrar nesse lugar. A nostalgia de MTV tá batendo muito forte numa geração que deixou de ser adolescente, que hoje em dia tá tendo filhos, tá vendo essa transformação toda que a gente tá passando de rede social e tudo mais, e sente uma nostalgia desses tempos, que não tinha nem internet, né, se a gente imaginar. Pois é. Né? A MTV era a internet, né, a gente brinca assim, né, era o YouTube, né. Exato. Bom, já deu pra sentir que o papo vai ser bom por aqui, né? No começo eu esqueci de pedir, mas vou pedir agora, porque eu sou brother, eu posso. Se inscreve no canal, você que tá assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você com certeza conhece o Solari, se não conhece, tá conhecendo agora. Mas exatamente. Se você tem alguma história, você assistiu, também deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você está ouvindo o Sua Brother Podcast pelas plataformas de áudio, principalmente o Spotify, siga o nosso perfil, deixa aí as suas 5 estrelinhas pra avaliar muito bem e esse conteúdo chegar no maior número de homens possível. Boa. Fechou? Muito bem. Solari, justamente por isso que você já falou, dessa transição toda e tal, e você é um cara que, desde quando começou, né, na grande exposição ali em 2001, de lá pra cá você sempre esteve exposto e fazendo coisas e nos holofotes e na mídia de uma certa maneira. E o mais legal, eu até anotei pra não me perder aqui, porque eu acho que é um dos convidados mais ecléticos e diversos, assim, do que já fez na vida. Porque, olha só, ele trabalhou já com humor, sustentabilidade, educação, esporte, cinema, música e por aí vai. Você já fez de tudo um pouco. É verdade. E como você nunca saiu da mídia, você é um cara que… É muito interessante eu trazer aqui pra você falar de comportamento. Como que você viu essas mudanças acontecerem. Pros brothers que estão aí do outro lado, que já te acompanharem também, que viveram esse processo meio que junto, na mesma época, que eles vão se identificar bastante. E a galera que não, conseguir ver a tua visão, que você continua super jovem, 40 anos, mas não parece. Então eu queria saber, assim, principalmente, o que você acha que mudou no comportamento dos homens? Porque o foco aqui, principalmente, são os brothers. Então, como é que você sente isso? Não, é muito legal assim, você fala… Realmente, eu fiz muitas coisas, né? Muito variado mesmo. Então, hora falando com música, hora falando com esporte e tudo mais.
Porém, o que eu sinto é que essa transformação de mídia, tô falando assim, de comunicação, hoje em dia o caminho é o nicho. Hoje em dia o caminho não é ser tão abrangente assim, sabe? Porque ser tão abrangente assim, você confunde um pouco tua audiência. Você fala pra todo mundo e acaba falando não pra ninguém, né? A gente Ninguém escuta consegue- muito isso na internet. Isso, você fala com tanta gente. E eu tenho lá o Sistema Solar, que a gente até vai falar, o podcast. Animal. Ele tem um leque de convidados que vai muito de um lado pro outro. E realmente isso às vezes confunde a audiência. Então, tipo, uma coisa que eu tenho observado, primeiro sobre mudança de comunicação, é que o nicho é muito importante. Com relação à mudança de comportamento, olha… Mudou nada. Se eu te contar… Continuam Não, iguais. eu acho que assim, mudou muita coisa. Eu já fiz coisas absurdas na TV. Pensando em humor, que foi um dos primeiros pontos que eu trouxe, É. cara, não se pode mais fazer humor como antigamente. Não, assim, eu comecei com o Mion em 2001. Em 2001 eu entro como estagiário / operador de TP, né, operador de teleprompter, do Mion, num programa que ele tinha na Band chamado Descontrole. Que era um programa muito legal e o repórter Vesgo era o Corvo, era um dos estagiários lá também. Era uma produção muito legal, de gente muito televisiva. E o Mion, recém-saído do Piores Clipes e caindo na Band, já assumindo uma faixa horária que tinha sido do Luciano Huck, com o programa H, depois do Otaviano Costa com o programa O Positivo, e aí o Mion assume no Descontrole. E eu vou lá ser o estagiário daquele rolê, por uma obra do destino, porque eu entrei na Band, e aí a Band me colocou na produção do Mion, e aí ali eu conheço o Mion e tudo mais. Só que a gente fazia arremesso de anão naquele programa em 2001. Caceta, gente. Tipo… Outros tempos Não, é totalmente. inacreditável, assim. Segurava pelo colarinho aqui, pelo gancho da calça aqui, ó, e balançava aqui, ó, e quem arremessasse o anão mais longe ganhava. Tipo, não, a gente perdeu patrocínios porque… Um dia, a gente era patrocinado pela Ford, e a gente tinha uma Ford Ranger do programa, assim. E um dia a gente resolveu que o Mion ia ter um dia de rockstar. Porque o Axl Rose tinha passado pelo Brasil e tinha quebrado tudo. Então a gente falou assim, o Mion vai sair quebrando tudo. Então ele ia quebrar o camarim da Band de manhã, depois a gente ia pra um quarto de hotel, ele ia quebrar todo o quarto de hotel, e no final a gente estraçalhou a Ranger, com tacos de beisebol. No dia seguinte, a Ranger cancelou todo o patrocínio do programa. E o programa que chamava Descontrole passa a se chamar Sob Controle. Nossa, Numa teve estratégia essa de marketing alteração, da Band caramba. pra tentar salvar o programa. Não consegue salvar o programa acaba. E tal. Então assim, realmente, quando eu penso, né? Quando a gente pensa, sabe? Tem muitos arquivos de MTV e tal. Mudança comportamental é enorme, sabe? Como que você olha pra isso, Solari? Tipo, você olha e fala, realmente era um absurdo a gente arremessar anões? Totalmente. Ou tipo, porra, agora é muito chato? Não. Acho que é um absurdo arremessar anões. Eu acho que é um absurdo… tipo aquele humor Te lembra que tinha um quadro no Pânico que era o Vou Não Vou? Ia na praia e colava Eu não adesivos. lembro exatamente dos nomes, mas eu lembro das ações. Ia na praia e colava adesivos, né, na menina, tipo, se vai ou se não vai e tal. Nossa, é sabe? verdade. Não vou em você. É isso, exatamente. Fazendo uma seleção. Aham. Cara, e assim, não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. É que a mudança foi rápida, assim, realmente a mudança foi rápida. Tem coisas não relacionadas a isso que eu até posso dizer, mas isso aí tá meio chato, tá? Mas com relação a essas coisas eu não acho. É inadmissível. É né? inadmissível. Tipo, Não, e assim, putz, e quando eu olho também, eu tenho uma… Não vou dizer vergonha, assim, porque era o… Foda, né, dizer era o contexto da época. Era o contexto da época, que era um contexto errado, assim, né? porque na verdade, se alguém não levanta e fala isso aqui não tá legal… E eu acho que isso que a Isso. internet trouxe. Isso. Tipo, a pessoa não precisa se expor, mas ela fala assim, não gostei disso. Quem não achava legal o arremesso do anão naquela época, não tinha como Falar. se manifestar. Expor, exato. E a gente também não recebia essa crítica. Então a gente… Go! E tem Vamos, uma coisa, vamos, e tem uma entendeu? coisa da TV, né, Felipe, que é assim, a audiência tá lá. Aham. Pode ser uma audiência que tá assistindo pra ver o absurdo, ou pode ser uma audiência que tá assistindo pra adorar. Tá lá na Você vê um inércia. ponto ali, você fala assim, tá bombando, vambora. A internet não, a internet fala, cara, deu um monte de visualização num vídeo negativo. Sim. Então você sabe que a pessoa tá cancelada e queimada. Sim, o like e dislike também te dá Isso. uma noção também do que tá acontecendo ali. Então, assim, essas mudanças comportamentais eu vi, eu passei. Eu vi muita mudança tecnológica também nesse meio. E maneiras de se comportar também. Tipo, a maneira do artista se comportar também. Uhum. Uma coisa que pra mim é muito chocante a diferença. O meu pai… diretor, né? Meu pai sempre foi diretor de publicidade, então eu cresci nos estúdios e tal. E meu pai sempre me dando
digamos assim, conselhos do que era ser um artista, porque eu queria ir pra frente das câmeras, ser ator e tal. Então ele sempre me dava, desde pequenininho. E ele sempre me dava esses conselhos e tal. E ele sempre me passou uma ideia de que ser mais resguardado, ser mais misterioso, entre aspas, era um ativo pro artista. Você não se mostrar tanto, você não mostrar tanto da tua vida e guardar um certo mistério e tal. E isso foi cravado a ferro e fogo dentro de mim, assim. E hoje em dia, a gente vive a era completamente diferente disso tudo, entendeu? Mas, cara, foi meio tenso. A gente conseguiu perceber os artistas, né, que tiveram ali… Uma resistência. Nossa, sei lá, eu lembro grandes… Quem que eu lembro? Tipo, sei lá, eu já tinha Instagram há 5 anos, sei lá, Ivete Sangalo decide fazer um Instagram. Você vê aquela coisa estranha. E assim, naquela época… Não tinha as equipes, né, de social media. Zero. Agora, tipo, o artista decide fazer ou decide repaginar. Você tem uma equipe inteira que chega lá e fala, não, eu já chego com conteúdo, a gente já faz um rebranding, tá tudo certo. E naquela época, não. Aí você viu os artistas entrando, eles não sabiam direito fazer os stories. Sim, tipo… mas isso é maravilhoso. Também é meio chato todo artista hoje em dia ter o pleno domínio da rede social e saber… Deixou de ser, fingir, né? E fingir que é só ele que tá fazendo, sendo que tem toda uma equipe por trás. Então, assim, a essência se perde no meio desses processos. Total. E um pouco quando a gente fala dessa coisa do mistério e tal, também tem a ver com essência, né? De você guardar a sua essência, de você… Então, hoje em dia, eu vivo esse híbrido. Hoje em dia, não. Já de uns 10 anos pra cá, eu venho me livrado de vários preconceitos, de várias amarras. Que essa comunicação anterior que eu vivi… Eu fiz o curso de rádio e TV. Eu também, eu sou radialista. Que é um curso extremamente obsoleto hoje em dia. Porque rádio e TV… eu tinha que chamar assim… podcast e internet, entendeu? Spotify e YouTube tinha que chamar esse curso. Porque rádio e TV soa muito velho. Nossa, total. Né? Eu não tinha parado pra pensar nisso, tá? Infelizmente. Eu não tinha. Aí, o jornalismo vai continuar sendo jornalismo, mas rádio e TV a gente se ferrou mesmo. E a nossa moral vai acabar com os netinhos, quando você falar pros netinhos… Eu sou radialista. Nossa… Eles vão falar, rádio o quê? Sabe, tipo, quando alguém dizia pra gente… Eu trabalhei na TV Tupi. E a gente olhava e falava… Meu Deus, você é mais ou menos como eu vou olhar… Não, brincadeira. Mas é isso, assim, né? A transformação é muito rápida. A transformação é muito grande, assim. E pra acompanhar ela… Você falou, né, há 40 anos não parece, pode ser até, né, no sentido de fisionômico, assim, mas o que eu mais tento na minha vida é estar atualizado no meio que eu trabalho, nas novas tecnologias. Tipo, eu estudo pra caralho, eu manjo tudo dos microfones, eu tenho tudo isso que, sabe, eu sei, a questão operacional, eu entendo que me ajuda muito a entender as mudanças da nova mídia, da nova comunicação. E o podcast é pura nova comunicação, total. Entendeu? Eu trabalhei numa época dessa MTV, de Record, que pra você estar numa emissora, pra você ser um apresentador, você tinha que estar numa emissora. E pra você estar numa emissora era muito difícil. Nossa, exatamente. Eu nunca tinha ouvido alguém falar, mas eu sempre falei isso, Solari. Quando eu me formei em teatro, daí eu fiz curso de apresentadora na sequência no Senac, que era um curso bem específico, né? 8 meses e tal, com o Delphis. Dos únicos cursos de apresentador. Que tem, exato. Então eu saí do voo e falei, acho que não quero essa carreira de atriz, eu quero uma carreira mais sólida, assim, que eu não dependa tanto de um diretor e que eu vá por mim mesma, assim, eu vou ser mais… Independente, vou ter mais autonomia. Uhum. E aí eu explicava isso pras pessoas. Porque eu trabalhei muito de graça no começo. Porque, cara, eu não era ninguém. Eu sou apresentadora, não. Comecei na UOL TV, fazendo TV pela internet. UOL TV, maravilhosa. A primeira TV da internet. Primeira TV pela internet. O Luquete, ele foi, tipo, pioneiro ali, disruptivo, né? Total. E eu cheguei lá… que a internet, ele foi tão disruptivo que ele estava à frente até da internet. Porque a internet não era tão boa ainda pra você conseguir fazer as transmissões. Exato. Travava pra caramba, né? Tipo, ele queria fazer um negócio, mas travava e tal. Exato. E aí eu trabalhei ali de graça. E as pessoas falavam, mas, você tá trabalhando de graça, você tem que ir pro mercado. Eu falei, não, eu tô no mercado. Porque o apresentador em casa, ele não é apresentador. O apresentador que não apresenta, ele não é nada. O ator, ele pode estar em casa. A atriz. Sim. Porque daí eu tô estudando, eu tô me preparando pro próximo personagem. Você dá um migué. É que tem um caminho… porque pro ator e atriz tem um caminho mais trilhado. Que se você fizer a escadinha, você chega onde você quer. Pro apresentador não existe não tinha nem curso. Não tinha nenhum caminho a ser trilhado. Qual que era o caminho do apresentador? Você entra como estagiário ou estagiária no Pico, em alguma TV. Uhum.
Ali você vai mostrando que você é uma pessoa comunicativa, ali você vai mostrando que você gosta da frente da câmera e tal. E lá dentro as pessoas vão percebendo até que te aparece a oportunidade. Porque quando eu entrei pra estagiário da Band, eu queria ser apresentador. Quando eu caí no negócio do Mion, eu falei, puta, eu vou colar no Mion e vou virar apresentador. Na Band eu não virei, fui na Mixer, trabalhei na Mixer como editor durante um tempo, editava os programas do Alex Atala, editava as Casas Bahia, blá blá blá. Quando o Mion volta pra MTV, ele me chama pra ser estagiário. E eu vou como estagiário. Só que quando eu vou pra MTV como estagiário, e eu tinha levado meu currículo anos na MTV, porque eu morava na esquina e nunca tinha conseguido. Era sonho trabalhar na MTV. De quem, né? Nossa, total. meu Deus. Acabo indo por outros meios, chego lá, e quando eu chego lá, desde o dia 0, eu entro lá falando, eu vou virar VJ dessa porra. Sabe? Tipo, eu tinha esse objetivo. Moleque, você tem um objetivo muito, sabe? E eu tava totalmente obcecado por aquilo, assim. E me via, me entendia, tinha uma autoconfiança, acredito muito no meu trabalho e tal, tipo, tinha uma autoconfiança muito grande. Eu vou virar. E foi, assim, tipo, depois de 6 meses, no final do ano, que eles faziam os testes de VJ. Uhum. Lá dentro eu fazia lá e acontecia e tal, me enfiava nos programas, fazia palhaçada na câmera lá quando precisava e blá blá blá. É porque tinha essa coisa, né? Acho que a MTV foi uma das primeiras a começar a fazer isso. Tipo, mostrar os bastidores, mostrar quem tava por trás, quem que fazia o negócio. Estagiário, diretor, caboman, cameraman, todo mundo aparecia. E se você era um pouco mais extrovertido, você ia. Se você não quisesse, a turma já percebia e não te mostrava tanto. Então, você aproveitava cada vez. Era muito aberto, assim, né? A MTV era um universo aberto, assim. E aí, assim foi. No final do ano teve os testes de VJ e eles falaram, não quer fazer o teste? Óbvio. Eu lembro que o Felipe Dilon tava fazendo teste naquela época também, tá? E era bem essa época, assim, 2005, essa época de Colírio Capricho, blá, blá, blá. E eu tava com 21 anos, eu tava no meu último ano de faculdade. O mais doido é que meu último ano de rádio e TV, eu tava na MTV, tipo… Eu fazia facul sendo VJ da MTV, sabe? Nossa, muito louco, treta. assim. Todo mundo, galera tipo, em pirava. choque, né? A galera era pirava. referência absurda. Foi o que você falou, a MTV ela era internet, né? Eu tava comentando esses dias com meu irmão. Eu assistia o Disque MTV, eu apertava play rec com fita VHS pra poder gravar o videoclipe que eu queria assistir, cara. E gravava os comerciais em si e tal. Então, assim, pra você ser um apresentador nessa época, você tinha que ser chamado ou pela família Saad, ou pela família Marinho, ou pela família… como é que é o Silvio Santos? Abravanel. Tipo, você tinha que estar numa emissora, era muito pra privilegiados estar lá. E se você não tivesse, tua chance era 0. Quando a internet vem, quando o YouTube vem, quando o Spotify vem, ele rompe e ele quebra toda essa lógica. E o mais louco é que tem gente que ainda tá na TV, tipo grandes apresentadores, que estão lá há muitos anos. Que não estão jogando o game da internet. Que não perceberam. E que quando rodam na TV… ficam perdidos. Nossa, completamente perdidos. E aí eles ficam com uma ideia errada que é… vou chegar na internet, no YouTube… E vou fazer o mesmo. Vou abrir o meu canal e vou explodir. Imagina, eu dava 20 pontos, Só que aí que tá, aqueles 20 pontos não eram seus. Aqueles 20 pontos eram daquele horário, naquela emissora. Você foi embora. As pessoas continuam lá. Só que agora, pra nadar no YouTube, que você, apresentador de TV, e eu já fui essa pessoa, ignorou ou olhava apresentador de youtuber como… Sabe, essa palavra youtuber me simbolizava, tipo, um jovem vagabundo, idiota fazendo a banheira da Nutella, não sei o quê. Tipo, e não era tem mais isso. o que fazer, E olha como eu era trouxa. Não era isso. Já tinha um monte de gente fazendo carreira. E quando eu quis entrar… com qualidade. E quando eu quis entrar, olha… Aí eu tive que nadar, entendeu? Quando eu quis entrar, eu nem conseguia entrar a princípio. Porque eu falei, meu Deus, eu não me encaixo aqui. O que eu vou fazer? Como eu perdi tempo. Fechado, com uma cabeça de… eu sou artista, não sei o quê. E do mesmo jeito, só dando parênteses, do mesmo jeito que o meu entrevistado anterior, eu falei sobre a mudança de um carro pro outro, né? Mas é corrida, mas… Não, cara, são coisas são universos diferentes. Então eu também cometi esse erro. Cheguei no YouTube falando, eu vou fazer a TV aqui. É isso, é replicar. E, cara, não é. É outra comunicação, Exatamente, é outra parada, outra parada. Não, e os algoritmos, e como você lê, como você entende, quais são as hashtags, quais são as tags, o canal de corte. É toda uma nova lógica que eu fiz… Nesses últimos anos, eu fiz uma nova faculdade. Autônoma. Mas eu fiz, e eu estudei muito, porque eu estudo mesmo, assim, eu fico lá no YouTube e tal. No meio desse processo de perdido, eu encontrei o podcast, o videocast. Tá. Né?
vendo lá na gringa esse movimento que já tinha explodido nos Estados Unidos, esse movimento que tava explodindo com o Joe Rogan lá. E vi ali um negócio… E ali pela primeira vez eu achei um tipo de formato / plataforma que eu me sentiria à vontade de entrar na internet. Que eu sinto Isso aqui é minha cara, né? Isso. Eu não precisaria entrar fazendo galhofa. Daria pra eu entrar tentando propor um assunto mais sério. E eu vi ali o podcast como um mercado de futuro, assim. Falei, opa… E aí fui pesquisar na internet, ali, ó, podcast, Brasil, últimas 24 horas, né? Você vai fazendo todo o fio. Não tinha, assim, não tinha ninguém fazendo esse formato aqui. E aí eu fui embora, aí fui fazer o Sistema Solar. E é engraçado, assim, porque no começo eu tinha que explicar pra minha mãe o que era podcast, a palavra podcast, pra minha avó. Pra muita gente eu tinha que explicar o que era podcast. E 4 anos depois eu não preciso explicar pra ninguém o que é um podcast, porque todo mundo que não sabia o que é, super sabe se já não tem o seu. Exato. Então, assim, foi uma plataforma que pra mim, tipo, alegrou a minha vida, assim, sabe? Foi uma plataforma que veio dos céus, assim, tipo… Porque eu tava muito perdido, assim. Eu tava muito sem me encaixar na TV já e sem conseguir achar um espaço na internet. Porque a internet é um rolê brabo, é um rolê diferente. E muita gente, né? E eu tinha que começar… Muita gente fazendo. A concorrência é bizarra na internet. Sim. É muita Não, gente. E é isso. E olha que há 4 anos atrás… Você fazia essa pesquisa podcast, últimas 24 horas, não tinha. Hoje em dia você faz essa pesquisa aí… Tem trocentos, assim, de tudo sabe? que imaginar. Então agora a gente já vive um outro momento. Agora, assim, qual que é o futuro do podcast? Sabe? Aonde a gente tá agora e pra onde a gente tem que apontar o podcast. Porque todo mundo continua fazendo numa mesa, que estão sentados 2 apresentadores. E no final da mesa tem uma tela de plasma. E blá, blá, blá. Tipo, pô… Vocês estão fazendo podcast ou vocês estão fazendo o podpah, sabe? Tipo assim, vocês estão… Não existe… Replicando. Né? Não é porque eles são os maiores que só esse formato… Podcast é uma tela em branco muito abrangente. Gostou do meu? Então, aqui já quebra esse paradigma, entendeu? Eu Aqui falei, eu não vou botar uma mesa, não vou botar uma cadeira. Eu quero, tipo, é papo de brother. Então é como se eu estivesse recebendo vocês na minha casa, sabe? E cenário, e universos, e sabe? Traga o que você gosta na tua vida. Bota no teu cenário, cria novas linguagens, novas maneiras. Sabe, tem podcast de entrevista, tem podcast com a tua gangue, tem podcast com o seu avô, sabe? Pessoas mais velhas, eu sinto que muita falta de ter podcasts de pessoas mais velhas pra ouvir essas pessoas, entendeu? Com certeza. Porque podcast é troca de conhecimento, assim. Nossa, total. Total. E o seu é muito legal também. Você veio com uma linguagem diferente, no posicionamento de câmera, na luz, Sim. Uma coisa mais intimista ali, um papo… Que tá sendo registrado, né? Não tão apresentado. Isso. É como se a câmera não tivesse lá. Mas essa preocupação com iluminação, com fotografia, cenário… Blá, Qualidade. blá, eu tenho, só que hoje em dia eu considero que eu tenho até demais. Tipo, hoje em dia eu me livrei muito disso. Porque antigamente, assim, ó… Só abro a câmera se tiver… Perfeito. Impecável, a gente nenhuma tem isso sombra, da TV, nenhuma… né? Isso. Só que na TV, Felipe Solari, vamos lá. Na televisão, quando você chegava na MTV, tinham 60 pessoas produzindo o estúdio, né? Aí, a gente decide fazer o nosso projeto, cara, não dá pra ter 60 pessoas. Não dá. Não, e a gente mesmo, o Gui, entendeu? A equipe é muito mais reduzida, então não dá pra ter uma super production. E hoje, a tecnologia também permite a equipe reduzida. Imagina que isso aqui que a gente tá vendo nessa mesa, que eu tenho também essa Black Magic aqui, isso aqui é a mini, né? A mesa de corte e tal. Isso aqui é um switcher. Isso aqui entrava num caminhão pra você conseguir ter. Você precisava ter um caminhão. Era impossível ter isso aqui dentro de casa. Era impossível você cortar câmera ao vivo dentro da tua casa, cara. Era impossível. E de 7 anos pra cá, é completamente possível, entendeu? Então isso transformou, isso rompeu tudo. E aí quem não tem essa coisa de… Ai não, fazer perfeito, vou fazer perfeito. Tá abrindo câmera e tá botando conteúdo e tá trazendo a sua audiência. E a pessoa que é mais perfeccionista, ela vai perdendo o bonde. Porque hoje em dia é tudo muito acelerado, né? É muito produção em série, né? Puta, tem que ser diário, tem que ser bababá. Sabe? Tanto que eu já entrei nessa de fazer podcast diário e recuei. Eu comecei semanal. Aí explodiu o podcast ao vivo. Explodiu os flows, podpah e tal. E a pandemia ajudou também, né? Muito. E eles criaram esse sistema. E quando você conversava com eles, você entendia que eles tinham criado esse sistema mesmo. Do tipo assim, se você botar ao vivo todo dia, você vai escalonar. E como o meu estúdio é em casa, eu falo, bom, tá aqui. Então por que não Acorda escalonar? Já Vamos nessa. fazer.
Só que aí eu entrei numas que não era a minha essência. Eu comecei a entrevistar Qualquer pessoa. Porque pra você tem que ter… todo dia. Exato. E aí eu comecei a sentir que eu fui perdendo também o tesão, eu fui cansando, fui começando a fazer entrevista que eu não tava afim de fazer. Eu falei, por que eu tô fazendo isso, entendeu? Entrevistas que não me engrandeciam. Porque esse é o meu objetivo como podcaster hoje em dia. Tipo, me engrandecer, aí eu viro uma ponte ali pra outras pessoas também que quiserem. Mas se eu não tiver curtindo aquilo lá, aí não vai dar também pra chegar a genuinidade do conteúdo e tal. Então aí eu recuei. Falei, não, deixa eu voltar à essência do negócio. Calma lá também. Eu sei que a internet pede tudo saúde isso. mental, Tá, né, Solari? Saúde mental. A gente pira. Fato, Cara, fato. dá muito trabalho. Fato. Mesmo que, vou sentar ali, vou entrevistar, isso, né? Você faz com muita facilidade. Eu sinto que eu também, assim, Não, eu você me termina sinto à morta. vontade. Mas você termina morta. Cara, o psicológico vai, é Aham. energia mesmo, assim. Vai, Entrega. Exato, é entrega. A gente tá aqui presente, todo esse tempo presente aqui. Exato. Então, realmente, é saúde mental. Eu tinha te feito uma pergunta lá no começo, né? Como é que você acha que mudou o comportamento dos homens, mas… Vamos começar de dentro pra fora, então. Boa. Primeiro, eu quero saber de você. Tá. Quais foram as suas mudanças de comportamento? Porque teve esse momento que você ficou nessa dúvida, tipo… Fiquei meio perdido, não sei o que eu vou fazer agora. Mas lá do começo, como é que é ter um pai publicitário? Você falar, é isso que eu quero fazer da vida? Como é que você encarava isso? Já tinha essa segurança toda, essa autoestima? Como que era isso? Acho que sim, assim, eu acho que o comportamento do homem, o meu comportamento, ele é uma mudança enorme, assim, né? Ele é uma mudança que eu, no meu caso de vida, assim, eu tive que me virar sozinho, assim, sabe? Tipo, eu nunca tive… Até um certo período da vida eu tive esse direcionamento, mas a partir do momento que eu busquei minha independência e que eu fui trabalhar e que eu fui morar sozinho e blá, 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 essa transformação toda, ela teve que ser minha, no meu olhar, entendeu? Mas o que eu vejo é que, tipo assim, eu quando moleque, quando mais novo, esse período de MTV, às vezes eu me vejo e eu me acho metido, assim, sabe? Tipo, Mala. o jeito de falar… Era uma autoconfiança até demais. Não era uma autoconfiança. Autoconfiança é uma outra coisa. Você deu uma deslumbrada? Com certeza. Quando deu virou? Uma deslumbrada. Lógico, assim, tipo… Eu ia go with the flow, entendeu? Tipo, eu ia indo, assim. E era um negócio que eu sempre persegui, que eu sempre quis. Então eu tava vivendo um sonho muito novo. Isso é um negócio que quando eu troco ali com um amigo meu, ele sempre fala pra mim, ele fala, cara, era muito novo. Ele faz eu entender que era a idade, era 21 anos. Era muito novo pra eu estar num lugar de MTV, de crush, de Cara, blá, blá, blá. E é isso, né? Entendeu? É que talvez os mais novos não vão entender. Mas voltando na história da internet… Hoje tem pessoas que tem milhares, milhões de seguidores. Que eu cruzo e falo, quem é? Eu nem sei quem é. Naquela época, quem tava nessa janela, nessa vitrine da MTV, fudeu. Eram os nomes do momento. Era a galera mais hypada possível. E eu não tinha o comportamento que eu tenho hoje em dia, que é eu sou bem na minha, assim, tipo, o conteúdo que eu faço é quase a única maneira que eu apareço, tipo… Eu gosto da vida simples, eu sou bem caseiro, não sou baladeiro e tal. Só que eu fui muito. O Mion era dono da disco. Nossa, e eu frequentei muito é verdade. a disco. Muito, O muito, Mion era muito. dono da disco. Então nossa movimentação era, MTV de tarde. Jantar no Yabani, que era um japa. Yabani, na rua de trás ali, era do sócio, lado. E do Yabani pra disco. Tipo, imagine, eu tava lá e era comigo. Tipo, tinha uma movimentação que eu vivi intensamente. Só que quando eu vejo eu ali falando alguns trechos de MTV e tal, falando, nossa, me faltava humanidade, me faltava sensibilidade, me faltava um olho no olho, que hoje em dia eu tenho muito mais por várias situações, por o tanto que eu apanhei na vida, por o tanto que eu… altos e baixos, e pela sobrevivência que é a vida também, né? Sim. E pelas perdas que você vai tendo durante o caminho. Então eu acho que isso foi me amadurecendo e me deixando mais… com um olhar mais verdadeiro pro mundo, assim, sabe? Eu acho que naquela época eu não tive durante muito tempo… Eu fui indo, minhas referências foram cantores, jogadores. Eu não tive uma referência real ali de pá, entendeu? Aqui eu vou colar e aqui eu vou aprender a ser um homem, entendeu? Essa referência eu fui… Então eu tive que ir filtrando. E como você filtra? Aprendendo e levantando e caindo, fazendo as cagadas, não sei o que, sabe?
Eu falo muito e abordo muito essa questão de ter o pai como referência, né? Uhum. Relação com o pai, Uhum. relação com a mãe. Teu pai era uma referência? Não era? Meu pai era uma referência, mas ele sempre foi uma referência distante. Porque meu pai, ele é um cigano, meu pai é um nômade. Meu pai é argentino, ele passou pelo Brasil, ele casou… Você tem irmãos? Não, eu sou filho único. Ele casou com a minha mãe, minha mãe é brasileira, ele me teve, a gente ficou muito próximo toda a minha infância, eu frequentei muito a Argentina, viajei muito pra Argentina, tenho uma família enorme lá, amo a Argentina de paixão. Só que depois meu pai saiu de São Paulo, foi morar no interior e hoje em dia ele mora nos Estados Unidos também. Então a gente tem uma relação, só que a gente tem uma relação distante. A geografia torna essa relação distante, assim. Pai com filho, homem com homem, já é por si uma relação especial. Depende muito desses dois homens, de como eles vão se enxergar e se aproximar ou se afastar, assim, né? E aí é caso a caso. E aí tem momentos que fogem da nossa alçada, assim, entendeu? Hoje, o que eu trabalho muito é o entendimento do meu pai, assim. Tipo, ele nunca foi um mau pai, um pai zero. Me formou como artista pra caramba, assim, mas a distância geográfica é enorme, assim, nossa, entendeu? Então eu sou um filho da mãe, né? Tipo, minha mãe… Mas eu acho que vem muito disso, Solari, de verdade. Eu acho que antigamente, até nas outras gerações, isso vem mudando, né? Por todo o movimento que as mulheres têm feito. Mas eu sinto que sempre teve esse estigma, e ainda é muito forte. O filho é da mãe, né? A mãe tem que ter a proximidade com a criança. O pai trabalha, vai fazer as coisas e tal. Então aqui eu abordo muito a questão das masculinidades. Sim. Abordo muito do sistema que a gente tá muito enraizado. Isso, porque dentro desse… E o que isso implica na vida da criança. E dentro desse sistema, o que implica na vida da criança é a falta da figura masculina. Entendeu? Agora, a mãe, e tipo assim, a minha mãe é minha fã número 1, é quem sempre me apoiou. O meu pai até teve uma resistência quando eu quis virar ator, por alguns preconceitos dele no meio, porque rolavam algumas coisas que… Aquele preconceito do mundo artístico e blá blá blá, que é super preconceituoso e tal. Minha mãe não, minha mãe sempre… Então minha mãe que me levava… Porque eu sou ator desde pequenininha, mirinha, levava assim. testes. Pros testes, e horas lá na O2, e horas na… Nossa, e ela gênia, assim, ela não entrava comigo, então ela ficava no carro, ela me levava, mas ela ficava no carro, ela deixava eu entrar ali, porque tinha o grupo de atores. Pra ter independência, não ele tá achando com a mamãe. Filho da mamãe, exatamente, então ela sempre me deu… Minha fã, assistiu todos os programas, assistiu tudo, sempre curtiu, sempre não sei o quê, sempre deu um respaldo muito positivo, babá. E isso foi fundamental pra mim, assim, pra eu conseguir realmente tocar o barco. E ela me deu a sensibilidade, né? Acredito que ela tenha me dado a sensibilidade feminina, assim, tipo… Sou um apaixonado pela mãe. Eu acho que realmente nessa relação de pais e filhos e tudo mais, as mães se saem melhor, assim, sabe? Os homens e pais têm muito a gente tem muito a aprender ainda. É que a gente pensando no sistema aí, no que isso causa, né? O que eu trago muito, que eu estudo bastante, o que eu passo pros brothers todo homem é ensinado que chorar, sentir, sofrer, sentimento. É coisa de mulherzinha. Isso. Então se a gente pensa numa repetição de padrão, o comportamento que é passado de geração para geração, isso a gente olha uma cadeia gigante, né? Então a gente encara que a grande maioria, né? Não, a gente nunca pode generalizar, porque existem as exceções. Sim. Mas assim, homem no geral não demonstra sentimento, não fala sobre o que sente, acha que não pode sofrer, acha que tem que resolver tudo sozinho, tem que ser forte, sempre tem tempo, enfim. Todos esses estigmas que fazem parte do imaginário da caixa do dos homem, homens, né? E aí existem alguns documentários, eu sempre dou essa dica pra vocês, né? Do Papo de Homem, que é fantástico, O Silêncio dos Homens, que aborda muito isso. Enfim, como isso é passado de geração pra geração, é natural que o seu pai não recebeu e não encarou desse jeito e te trate da mesma maneira. Por isso eu pratico o entendimento hoje em dia, nesse lugar, no entendimento dele. Não é que ele não me ama, ele não aprendeu, ele foi vítima também. E meu pai é um filho de uma ditadura argentina. O argentino, ele é mais durão. O argentino é tango, o brasileiro é samba. Sabe, minha Você família… já percebe, né? No ritmo, né? A minha família mesmo, argentina, sempre fala pra mim, principalmente na Copa do Mundo, assim…
de como que o brasileiro encara uma Copa do Mundo e como o argentino encara. Copa do Mundo pro jogador argentino é matar ou morrer. Então isso traz um drama na vida. E o brasileiro é samba, joga bonito, vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. E os argentinos muitas vezes falam, nossa, vocês têm uma leveza pra encarar as coisas. Então assim, eu realmente veio de um lado mais tango, assim. Tango, é tango. A relação minha com meu pai é um grande tango do Gardel, assim, sabe? Tipo, Sei. dramático, mas Sei. bonito e cheio de sentimentos. Respeito. Isso, e sentimentos não ditos, sentimentos de amor não ditos, entendeu? Mas guardados. Então, sempre que você lembra do pai, é choro, é um amor que nunca. Sabe? Então, tipo, é especial, assim. Também, ao mesmo tempo, eu acredito que essas situações de vida. Volto a dizer, assim, por nunca ter passado um perrengue com meu pai, nunca ter sido destratado, blá, 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 é uma característica dele. Isso também deve ter trazido pra mim várias outras maneiras de lidar com a arte, entendeu? Uma sensibilidade, uma profundidade, talvez, uma falta de algo que eu busco até hoje e que talvez eu busque. Então a gente também vê, né, o copo meio cheio, meio vazio, assim. Tem seus lados bons e seus lados ruins. É a vida. É o que é. Entendeu? A gente não pode lutar contra isso, a gente tem que simplesmente ir indo. Agora, uma coisa é fato, pelo meu pai ser muito artístico, tipo, quando eu era moleque, eu ficava assistindo Fellini, ele ficava mostrando só música clássica, blá, blá. Eu sempre que. E ele nunca falava assim, do caralho, isso aí que você fez, sempre arrancar um elogio era muito difícil. Então eu sinto que eu sempre. Isso me fez querer sempre fazer o meu melhor, porque eu sempre quis buscar essa aprovação dele, entendeu? Então isso, malevolamente, deve ter me feito bem, mas talvez tenha me engrandecido ali como artista e tal. Mas tem uma passagem que eu vou falar, que é uma historinha. Eu comecei na MTV, 2 passagens de começo da MTV. Quando eu comecei na MTV, meu pai ficou meio... O que vai acontecer com este menino, né? E eu lá, descoladão, indo fazer os negócios. E ele de cabelo em pé ali, vendo tudo de longe. Quando a primeira vez saí no jornal que a gente virou VJ, eu tava com o André Vasco, eu tinha virado VJ junto com o André Vasco. E o Mion, a gente foi fazer um programa chamado Denadas. E na época eu tinha feito um comercial de Patitas Perdigão. E meu apelido na produção tinha virado Patitas. E foi esse apelido durante muito tempo. Quando eu viro VJ, aparece na Folha Ilustrada, a primeira vez... os novos VJs da MTV, André Vasco e Patitas Solari. Aí eu lembro que meu pai me ligou. Falou, não. Você não vai deixar te chamarem de Patita. Você não vai deixar que o teu nome artístico seja Patita. Você vai bater lá na direção, você vai falar que o teu nome é Felipe Solari. Não é Patita. Porque daqui 30 anos você vai estar trabalhando com isso e as pessoas vão estar te chamando de Patitas. E você vai estar de cabelo branco, não vai ter nada a ver. Esse é teu nome, blá, blá, blá. Achei uma bobagem dele na época. Bati lá na porta, pedi pra trocar. Hoje em dia, faz total sentido. E uma outra passagem, que é nesse mesmo programa, Denadas, que era uma sitcom, tinha uma cena onde, tipo assim, humor pra caramba. E tinha uma cena que eu tava sozinho no apartamento e o Mion e o Vasco entravam. E eu tava sozinho lendo um livro. Só que eu tava lendo, tipo, numa pose, tipo, eu tava meio de 4, assim, eu tava lendo numa pose totalmente, sabe? Sugestiva. Isso. E eles entram, e eles entram, e aí eu olho pra eles e eu me ajeito, assim, opa, e aí, meu, beleza? Não sei o quê, sabe? Aquela brincadeira. E eles ficam se olhando, assim, tipo, e esse cara aí, não sei o quê. Puta, aquela piada, meu, incomodou tanto o meu pai, assim, de, tipo assim, você tá indo fazer esse tipo de coisa, você tá indo fazer esse, não sei o quê. E eu falava, tipo, porque pra mim eu não tenho, pra mim isso é engraçado pra caramba, isso aí tá de boa, se eu tiver, não tem problema nenhum, tipo, a questão do preconceito tá lá dentro de mim, assim, também. Eu fazia o rolê. Então eu fui sempre lidando com esse tipo de coisas vindo do meu pai, que era um artista mais artistão mesmo, fotógrafo. Tradicionalzão. Então, tradicionalzão e qualidade das coisas e tudo mais. Então foi esse híbrido, assim. Televisão nem sempre tem tanta qualidade quanto tem o cinema. Ele fazia comerciais de 30 segundos em 4 dias. A gente fazia um programa por dia, ao vivo, sabe? São produções e dinâmicas completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu bato muito nessa tecla que, assim, a gente não escolhe o que acontece, né? Principalmente do comportamento dos nossos pais, mas que a gente pode olhar e ver e tentar enxergar, assim, o que será que eu captei, que você falou. Às vezes eu tô numa busca, eu busco fazer o meu melhor, mas às vezes eu também posso estar com um buraco que eu fico buscando a vida inteira que eu ainda não encontrei. Isso. Então eu sempre deixo uma chamada pros brothers assim, vai investigar. Vai investigar pra você entender, porque às vezes, tipo,
O Solar é um cara super bem resolvido, porque se entende, e artista normalmente já se olha muito, já sim. tem que entender muito de comportamento, mas aí, de repente, você tá passando por uma coisa que você não sabe de onde tá vindo. Às vezes você tá buscando preencher esse buraco com outras pessoas, com outros relacionamentos, Fato. né? Na mulher, Fato. que você fica rastejando atrás dela e você não consegue resolver essa situação. Porque você tá com esse buraco e que pode vir de pai e mãe, né? Pode vir Perfeito. exatamente dessa relação. Eu tenho alguns amigos que, tipo, eu tenho um amigo em específico que, tipo, ele é aquele amigo que ele tá sempre entre amigos, ele tá sempre numa balada, ele tá sempre numa. Ele nunca tá sozinho na casa dele. Não consegue, Não né? consegue ficar com ele mesmo, entendeu? Por quê? Porque se ficar com ele mesmo, ele vai ter que aprofundar. Ele não quer olhar, né? Ele vai se encontrar. E a última coisa que ele quer é se encontrar. E eu costumo falar que só é feliz com alguém quem já é feliz sozinho. Perfeito, é Né? bem Porque isso você aí. não tem que buscar preencher alguma coisa de você No outro. Aham. Né? Você tem que estar bem. Aí duas Isso. pessoas bem resolvidas, felizes, conseguem Se fazer felizes também. transbordar, né? Exatamente. Transbordar, não ficar buscando uma parte na outra. E isso é muito comum hoje em dia, né? Sim. E essa coisa a gente voltando pro E tem a rede social, hoje em de dia comunicação. Hoje em dia ninguém tá sozinho. Outro dia eu vi um vídeo, meu pai sempre me filmou quando criança, então eu tenho muito arquivo meu de criança. Eu tava vendo o vídeo que eu tô com meu primo, a gente tá num sítio lá na Argentina, e a gente tá fazendo uma pizza e tal, e a gente tá olhando, meu pai ele fica bem escondidinho filmando assim, e tô eu e meu primo, e eu tô olhando pra cá, e o meu primo tá olhando pra lá, e a gente fica assim durante um minuto, assim, tipo, nada, era nada. Hoje em dia, se você fica 10 segundos olhando pro nada, você já mete a mão no telefone, você já saca o telefone, você já abre. Você nunca mais tá fazendo nada. E esse fazer nada, eu entendo que também vai fazendo você criar uns universos dentro da tua cabeça e explorar. Sabe? Vem um lado especial daí também. Já a rede social vai padronizando todo mundo, entendeu? Tanto na questão dos comportamentos, dos posts. Então, todo mundo busca o mesmo tipo de post que aquele post que deu certo. Todo mundo busca o mesmo tipo de harmonização facial porque é a harmonização que deu certo. Então tá todo mundo igual. O Gustavo Lima que parece... E tá todo mundo igual. Parece aquele clipe do Pink Floyd lá. Né? Aquela coisa do padronizado, né? Então, você vê o Big Brother. O Big Brother cada vez menos tem pessoas diferentes entre aquele grupo. É todo muito parecido. É muito padronizado. E aí é o padrão Brasil, né? Porque cada país também tem o seu padrão. O Brasil, ele tem o seu padrão. E a gente vê esse padrão replicado. Por quê? Porque eu acredito, na minha visão, que as redes sociais, elas são, assim, um vilão da atualidade, Não, assim. A total. rede social é um grande vilão, assim, Acho não que tem como. porque mata um pouco essa questão da criatividade. Já recebi um neurocientista aqui, a gente fala sobre a questão da dopamina. São os tiros de dopamina o tempo inteiro. Então, você tá passando… É normal, você tá passando uma situação meio desconfortável, né? Tipo, é isso. Sentei, tem que… não vou… Deixa eu passar o tempo. Isso. E aí você fica dando inputs de dopamina o tempo inteiro. E aí você não tem mais momentos de prazer, porque parece que você tá o tempo… Você não entra mais no desconforto nunca, sabe? E às vezes essa brida de celular que a gente abre pra fazer bem pra gente, ela faz mal. A gente não percebe. E a gente não percebe. Você tá o tempo inteiro se comparando. Olhando o outro e falando do outro e colocando pressão e não sei o que. Puta, que saudade de quando não tinha isso, entendeu? Que saudade de quando a coisa era mais leve. E aí, contaminado por todas as tags do dia. E eu tenho Twitter também, eu abro muito o Twitter. Meu Deus, abrir o Twitter é contaminar a cabeça, sabe? Enfim, é uma guerra. Vambora, vamos bloquear a rede social. Queria, né? Mas a gente não consegue. Dá, é refém. Mas aí vai muito dessa viagem interna, né? De você… Porque em algum momento o negócio estoura, né? Sim. Em algum momento estoura. Burnout. Exato. Porque… mas eu não trabalho na rede social. Tá bom, mas você tá consumindo informação o tempo inteiro. Burnout nada mais é do que isso. O tempo inteiro você tá ali se colocando… Enfim… Acho que nem é exatamente essa definição do burnout. Falando isso, eu preciso trazer um especialista pra gente falar sobre isso. Mas, cara, você tá sobrecarregando a tua mente o tempo inteiro com informação. A cada levantada de Reels… É um universo. É um novo universo, é uma nova linguagem, uma nova música. É um lugar que a pessoa tá, quem é a pessoa que ela tá. É um excesso pra tua cabeça que você bizarro. nem percebe, meu. Que você tá vendo tanta… E quando você viu, você já girou 20 Reels, entendeu? Você já foi pra 20 lugares. E eles ficam te recomendando coisas que não é o que eu quero. Se ainda fosse o que eu quero, tipo, o que eu busco, sabe? Eu tenho minhas paixões, tipo, eu tenho cavalo, a vida do interior, tipo, eu tenho minhas paixões.
se o Instagram me levasse só pra esse lugar, acho que eu até conseguiria lidar muito melhor com a rede, assim. Mas eu não encontro só o que eu quero na rede. Pelo contrário, eu encontro um monte de coisa que talvez eu nem quisesse cruzar e tal. E é aquela coisa, o algoritmo já sabe o que você vai jantar hoje. E você não. Porque o algoritmo já tem seu padrão de comportamento de terças-feiras à noite. Ele vai abrir, você vai abrir o negócio, ele vai saber melhor do que você o que você come na terça-feira à noite. Justamente. Sabe? Então a gente tá indo pra esse caminho que daqui a pouco a inteligência artificial já entendeu isso, e os Jeff Bezos e o Elon Musks da vida já entenderam isso, que é tudo sugestionável. Então a gente altamente abriu esse celular, você se abriu pra ser invadido. Isso. É bem isso, que a gente tá sofrendo uma invasão. Exatamente. Felipe, vou voltar um pouco na tua história, vou puxar pra tua história. Vamos. Você vê que eu fujo, né, da minha história e vou botando sempre no geral. Mas não, aqui veja é bem, porque sua, o mundo… brother, aqui é papo de brother. Não tem essa. Vamos, ninguém tá ouvindo. Quando foi a virada de chave pra você? Você falou, hoje eu me olho das coisas que eu fazia. Onde que você percebe que foi a virada de chave? De falar assim, nossa, cara, eu tava indo por um caminho que não tava legal. Foi no pior momento da vida. Qual foi o pior momento? Foi na pior depressão da vida. Foi no pior, eu trabalhei com TV durante 10 anos ininterruptamente. Por onde você passou nesses 10? Eu fiz MTV, fiz Band, MTV e Record. Tá. É que na MTV eu fiquei 6 anos e na Record eu fiquei 3. Então é esse, né? Que era o Legendários ali. Então fiz a MTV, TV nichada. Aí eu fui pra um lugar que eu sempre quis ir na minha vida, que eu sempre achei que eu ia chegar e explodir, que era a TV aberta. Eu queria ser apresentador de programa de auditório, eu queria fazer esse caminho do apresentador de TV, né? Porque eu tinha feito faculdade de rádio e TV, tinha estudado a vida de todos esses Silvio Santos e quem fez o Paulo Machado de Carvalho, o cara que fez a Jovem Pan, né? Imagina, a Jovem Pan pra mim sempre foi um cálice de ouro. Que tristeza, mudou tudo isso. Hoje em dia eu não vejo mais a Jovem Pan como eu vi minha vida inteira e tudo mais. Mas tinha meus objetivos de certo. Quando eu fui pra Record, eu fico 3 anos lá e trabalho no Legendários e saio da Record. E aí eu abro uma produtora. Aí eu abdico da TV, assim. Eu falo, essa coisa de… Aí depois eu fiz Canal Futura, fiz TV Futura quando eu trabalhei com educação. Fiz o Futura Profissão, um projeto muito legal no Futura, mas muito nichadinho e tal. Fui trabalhar com outras emissoras menores, TNT, não sei o quê. Eu falei, eu vou dar um tempo. Eu vou abrir uma produtora. Eu vou virar diretor. Reneguei tudo que eu tinha construído. Hoje em dia eu consigo entender que foi uma burrada, porque eu freiei um processo de 10 anos que eu tava construindo. E falei, não, agora eu sou artista, agora eu vou dirigir. E eu fiz uma produtora chamada Guilhotina Filmes. E a gente fez projetos super cabeçudos. E a gente fez um documentário chamado Cordel de Trancoso, que conta a história de Trancoso, a bolha histórica, a chegada dos portugueses, blá, blá, blá. Depois a gente fez o 13 no Ar, que foi um curta-metragem com Bruno Galhaço, Giovanni Eubank, Laura Neiva. Tinha uma galera bem legal no projeto. E a gente foi pra Cannes. Mas eu entrei num sistema… E cinema é outra coisa, são 4 anos pra um projeto. Eu tenho uma outra velocidade. Quando eu me enchi o saco da produtora e me enchi o saco dessa história do cinema, que eu entendi que não era a minha, aí eu fiquei completamente perdido. Por que você entendeu que não era a sua? Velocidade? Intensidade? Você era um cara mais hiperativo no dia a dia. Isso. É muito tempo pra entregar. 4 anos pra sair um projeto. Eu nunca fiquei nem em um relacionamento 4 anos. A gente já vai chegar lá, Felipe Solari. Eu acho que eu me entendo como uma pessoa que depois de um certo tempo precisa de novos ares. E ali eu falei, não, pelo amor de Deus, muito tempo pra fazer um projeto. São muitos layers dentro de um mesmo projeto. Então você fica 4 anos falando sobre aquele filme, vendo aquelas mesmas imagens, você vê 400 mil vezes a mesma cena que você fez. Porque vai passar pelo áudio. Que lança, você já não quer mais nem assistir, né? Não quer. Fala, meu, tchau. E aí eu entendi que aquele processo dinâmico de semanal e aquela loucura também do vamos, uma certa gritaria da TV me encanta também. Até tem uma série chamada Morning Show, que conta a história aquele bastidor do telejornalismo, não sei o que. Aquilo eu amo. Aquilo eu sinto muita falta de TV. Consigo produzir meu conteúdo dentro da minha casa, tá tudo certo. Mas a ida ao estúdio, a conversa com o maquiador, a troca de ideia com a galera da produça, aquele bastidor de TV, o cafezinho, a leitura de pauta, isso é
Isso eu sou apaixonado por isso. assim. Relacionamento, né? O contato com as pessoas. Contato com as pessoas e você estar fazendo aquilo que você gosta e tal. Bom, quando eu percebo tudo isso, era meio tarde, assim, sabe? Eu saio da produtora, termino a produtora ali, falo, não, meu negócio é TV e tal. Aí eu tento voltar pra TV, mas aí já a TV já não tava mais… Isso aí já era 2017, 2018. Tá. Agora, 5 anos atrás, já não era. Aí foi quando eu falei, meu, fudeu. Tipo, fudeu. E eu cogitei várias coisas, assim. Meu, eu vou ter que voltar a ser editor. Eu vou ter que, preciso arrumar um trabalho numa produtora. Eu não vou mais ser apresentador. Tipo, eu não vou mais ser apresentador. Acabou. Tipo… E aí foi foda, assim. Porque aí realmente foi o pior momento, assim. Foi meu limbo artístico, pessoal. Transmutação, né? É o período. Acho que todo mundo tem um ápice ali. Tem. Como a Fernanda Young dizia, que falta faz a Fernanda Young no Brasil de hoje em dia, mas ela dizia que o fundo do poço tem mola, né? E que você precisa bater no fundo do poço. Por quê? Porque tem a mola lá. Então, quando você bater, pum, a mola te lança. E se hoje em dia, né, é mais fácil de eu falar isso. Na época eu não conseguia entender. Mas o fundo do poço, para um artista, ele também pode ser… Produtivo. Sabe? Pode vir coisa boa desse fundo do poço, assim, sabe? Não permanecendo lá, tá bom. Não. Porque eu também já… Tem que bater na Eu mola. tenho uma amiga que é artista e ela fala, eu só consigo escrever quando eu tô no fundo Na do deprê. poço. Meu, ela só entra em foda. relacionamento bosta. Ela busca, Cara, você né? botou esse Ela padrão na tua busca, cabeça, exatamente, tipo… exatamente. Você tá buscando isso. Aí eu falei, tenta ficar bem, tenta escrever… Né? Porque virou um estigma. Não, e assim, achar um… Ali naquele momento eu falei, eu preciso me reinventar. Esse foi o primeiro. Você pediu ajuda nesse momento? Você vai fazer terapia? Não. A hora que você se viu na merda? Não, é assim, eu tenho uma pessoa… Mas é aquelas coisas, né? Mas o Eduardo Galeano, o escritor uruguaio, todo o conteúdo dele foi muito importante pra mim, assim. Então ele foi o… Pedir ajuda não era uma opção pra você, Felipe? Tipo, você nem pensou não era nisso? assim. Pensei. Quantos anos você tinha ali? Ali eu tava com uns 35, assim. Tá. Pensei sim. Mas não fui, sabe? Você tem ideia por que você não foi? Assim? Por nunca ter tido esse tipo… Por nunca ter solucionado meus problemas dessa maneira. E essa estrada, ela ainda não foi percorrida por mim. Entendi. Eu fui fazendo a minha estrada, entendeu? Tá. Que não… Né, que certa ou errada… me fez voltar a sorrir, sabe? Tipo… Então, Mas acho você que… tinha um caminho. Tinha um caminho. Eu precisava me reinventar. Esse foi o primeiro passo. E o segundo passo foi… Quem sou eu? E aí, por eu ter muito arquivo de criança, eu fui ver quem era eu de criança. Porque eu tenho uma teoria, hoje em dia, que quem você era criança é quem você é. Nossa criança interior, cara. É sobre isso. É antes a gente receber todos os inputs. Todos os nãos. Todos os nãos, todas as crenças, todos os traumas, tudo. Isso. É sobre isso. Voltar pra essência Isso. é voltar pra exatamente isso. E aí, graças a Deus, eu tinha esses arquivos, essas fotos. E aí, Cara, lá, que da hora isso. E aí lá, eu lembro de vídeos meus, tipo assim, viajando… A gente viajava de carro, né, do Brasil pra Argentina, eu e meu pai. A gente fazia viagens de 3 dias. Foram viagens muito marcantes, viajando todo o sul do Brasil e depois Uruguai e tal. E a gente parava numas fortalezas lá. E eu tenho vários vídeos apresentando as fortalezas. Aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E muito futebol também, muito futebol quando criança, muito futebol. E aí é isso aí, meu. Primeiro, eu sou um comunicador, tipo, eu nasci pra fazer isso aí, meu. Não vou abandonar essa parada, eu vou… O que eu preciso é uma plataforma. Eu encontrar. Eu não preciso ter dúvida se eu sou isso ou não sou. Eu sou. O que eu preciso é que me deixem ser. E a TV, ela se fechou pra mim, assim, naquele momento e depois também. E eu falei, meu, beleza, eu vou fazer sozinho. Eu tenho essa… Vamos aí, vamos achar uma parada nova aí, vamos fazer. Quando eu vi o podcast de vídeo, a primeira coisa que eu pensei foi… Eu sei dirigir, tipo, eu sei operar a câmera, eu sei cortar, eu sei editar, eu sei fazer luz, eu sei apresentar, eu sei montar o microfone, eu sei não sei o quê. O que eu não sei, eu vou dar uma estudadinha aqui no YouTube. Fui pesquisar podcast setups, não tinha nada em português, era tudo em inglês. E isso… quem sabia inglês naquela hora conseguiria sair na frente. Porque o idioma estava embarreirando quem queria fazer podcast no Brasil naquele momento. Assim. Sim.
E aí, por eu ter o inglês, eu consegui entender o que eu precisava. Falei, eu vou fazer essa parada aqui. E eu tinha um espaço físico também. O espaço físico, que era a paredinha de tijolo, original. Eu vou fazer essa parada aqui. Me joguei nisso, falando, vamos ver. Tanto que o primeiro podcast que eu começo falando, estamos aqui começando esse que eu acho que virá a ser um podcast. Esse é meu objetivo. Experimentando. Exatamente. E dali não parei mais, assim, me reencontrei no podcast, me reencontrei como comunicador, como pessoa. Por isso que o podcast tem uma importância. Hoje em dia eu defendo o Grêmio podcast, entendeu? Eu defendo o meio podcast, que ele foi muito importante pra mim. E eu acho que ele pode ser muito importante pra muitas pessoas, assim, entendeu? Estamos aqui, estamos nesse time seu aí. É isso. Felipe Solari. Joe. O que mudou? Da tua transformação mesmo. Você olhando e falando, cara, tenho 40 anos hoje. Quais foram os principais pontos que você acha que mudou? Acho que eu, hoje em dia, preciso de muito menos coisa. Tipo, acho que eu tô cada vez mais feliz com menos, assim. Isso me faz muito bem, assim, hoje em dia, assim. Em todos os aspectos, assim, sabe? Porque você viveu momentos que você tinha muito e de tudo. Tinha muito de tudo. Né? Tinha muito amigo. Tinha muita mulher. Tinha. Cara, pelo amor, tipo… Sim. Tinha muita coisa Festa, material, sim. Oportunidades, Isso, viagens. Isso. Era chamado pra tudo. E dependia de tudo isso. Tipo assim, adorava tudo isso, entendeu? Precisava de tudo isso. E hoje em dia, não. Não mais. Hoje Tá em no dia simples. não. Tô no simples, no menos, no essencial, assim, né? Essencialismo, assim, né? Adoro. Menos pessoas, teoria, menos amigos. E consigo me sentir… Não é pelas pessoas, não é pelas… Mas consigo me sentir muito completo estando assim, entendeu? E eu tive uma perda de uma cachorra nesse ano, que é a Toinha, que foi uma cachorra desses 11 anos aí, que me acompanhou muito. E ela se foi agora em maio, abril, maio. E aí, nesse final de semana agora, passado, a gente fez uma cavalgada pro alto de um morro e tal. E lá eu joguei as cinzas dela e tal. E eu tenho passado por um processo de transformação de pet, digamos assim, de animal, de mundo. Eu tive uma jornada com a Toinha muito legal. E agora eu tô indo pra uma jornada de cavalos, que tem me feito muito bem, assim, também. É muito terapêutico, tem me completado muito. Então, quando eu falo da simplicidade, assim, sabe? Tipo, hoje em dia eu encontrei uma coisa muito especial no cavalo. Que conseguiu me deixar… conseguiu me livrar de várias amarras que eu tinha de cidade grande, de A natureza, necessidade né? de amigos. Sim, a natureza, ela é… A natureza faz a gente voltar. Ela cura. São seres tão puros, né? Não, esquece, Tipo, né? cara, eu… Só de você falar, eu já fico mal, assim. Porque a gente tem uma conexão com esses bichinhos que é… Não, e eu acho que eu só consegui realmente… Eu tô me sentindo leve agora, desde que eu joguei lá as cinzas dela, assim. Acho que as cinzas também estavam me dando uma certa… Me prendia ainda a ela, sabe? E eu acho que agora ela foi, assim, sabe? Nada mais eu acho, Solari, do que voltar pra dentro, né? A natureza é a nossa fonte ali de reconexão. Esses bichinhos são muito puros também. Pra mim é Deus, assim, né? Total. A natureza é Deus, total. E é lá que ele se manifesta. E até a gente tava falando nos bastidores sobre os perigos da natureza também, assim, né? Então a natureza é isso, né? Eu acredito que como você encara a natureza, é como a natureza vai te receber, assim, e tal. Mas, como cosmopolita, né, criado a leite e pera no carpete de São Paulo, cada vez mais o meu processo é de simplicidade, de saída das grandes metrópoles e buscar uma vida mais simples e tal. Mas isso é a longo prazo. Por enquanto, ainda tô aqui no olho do furacão. Você tá só tudo foge bem. de final de semana. Isso, e ainda raro, porque eu não tenho ainda meu espaço no campo e tal, que é um sonho meu. Mas ainda tem 10 anos aí de rolê. Pra mim, eu tenho essa programação, assim, sabe? Você planeja muito as coisas, tudo, assim? De leve, mas um pouquinho sim, assim. Porque eu acho que deseja. Planejamento também é objetivo, né? Você ter planejamento também é você criar objetivos dentro da sua cabeça. O que você quer. Isso é importante, assim, né? Em toda essa tua caminhada, o que você aprendeu sobre a fama? Putz, que ela é uma grande ilusão, assim, né? Que todo mundo que buscou a fama a vida inteira, quando conseguiu, não…
Foi difícil de lidar, entendeu? Porque tem essa coisa, né, do… Quando você atinge o teu grande objetivo, logo na sequência vem um vazio muito grande, assim, né? Que era como se fosse o teto, né? É. E no Você chegou ali e você fala, puta, e agora? Pra onde eu vou? Porque daí não tem mais o próximo. Né? Isso. E você desejou tanto aquilo que você entra num… Você fala, tá, mas eu desejei, e agora? Porque no dia seguinte daquilo que você tanto desejou na tua vida inteira, e eu consegui isso muito cedo, porque eu queria ser VJ da MTV. E é como meu amigo diz, com 21 eu consegui essa porra. Ai, eu queria tanto ser VJ da MTV e não vai consegui. Vai que mexe com a… Vai falar com os VJ da MTV e ficaram tudo louco. Porque mexe, assim, porque mexe. E aí é o que eu digo, né? No dia seguinte daquilo que você tanto sonhou, você não virou uma pessoa de ouro. Você acorda e é você. Aí você vai ter que tomar um café da manhã, vai fazer xixi, aí você vai… E aí? Não mudou absolutamente nada. Então, o grande segredo é quem consegue lidar com tudo isso de uma maneira muito natural, assim. Pô, apresentei a grande premiação do não sei o quê. Tudo bem, voltei pra minha casa, com a minha família, Continua voltei pra minha casa, fazendo meu xixi, cachorrinho, tem que comer, outras né? coisinhas simples, não sei o quê. Não cair na ilusão, porque tudo isso aí vai te levando pra um lugar que quando cai, assim, ó, você olha pro lado e já não… É tipo o John Travolta naquele meme, assim, sabe? Você fica olhando. Que E eu acontecendo? passei a típica história de que eu achava que eram meus amigos e não era. E quando eu era da MTV, eu era legal pra caralho. E depois que eu não fui da MTV, aí pra um monte de gente eu não era mais legal pra caralho. E aí você tem que ter esse entendimento de que isso não te faz ser mais legal pra caralho ou não. Você é o que você é, entendeu? É essa falsa… E hoje em dia com as redes sociais, um monte de seguidor, um monte de amigo, um monte de babá, entendeu? É tudo uma grande ilusão. Isso não é o mundo real. Assim. O que você aprendeu sobre amizade, então? Já emendando. Como filho único, eu deposito nas amizades uma grande energia, assim. Eu considero amigos irmãos. E eu sofro muito, assim, com isso, sabe? Sofri na minha vida muito. Hoje eu tenho poucos amigos e ótimos amigos. São amigos de muitos anos, sabe? Mas continuo me decepcionando também. Relações humanas, relações de interesse. Isso é o que mais tem. Mas o que eu acho que eu aprendi também é jogar um pouco esse jogo do… Ah, mas eu sei que você é meu amigo, mas eu sei que esse amigo aqui é esse amigo aqui desse rolê aqui e tal. Não vou me iludir, se um dia quando você vazar eu não vou ficar chateado. E, puta, sabe quem que é aqueles que no alto ou no baixo vai estar lá. Isso. São os antigos, meu. Assim, dificilmente eu faço um amigo novo. Sabe? Com esses amigos. Uhum. Você lembra de se abrir em momentos difíceis? Tipo, terminei um relacionamento, tô na depressão, tô perdido. Homem não fala dessas coisas entre homem. Estamos aqui pra quebrar esse tabu, Não, Felipe Solari. e por Talvez isso se você tivesse falado, teria sido mais fácil. Sim, não, e por isso que esse conteúdo aqui, ele é muito legal, ele é muito importante, assim. Porque eu sinto que faltam conversas com homens, sabe? Eu acho que falta o homem ouvir homens falando. E não achar estranho o cara tá num momento de vulnerabilidade. E o homem que tá falando, se abrir. Porque o outro também vai precisar ouvir. Então, assim, eu cito sempre o Calcinha Larga, né? Que até acho que nem vai mais… Não vai mais rolar, né? Vai acabar e tal. Mas o Calcinha Larga e vários outros conteúdos de mulher pra mulher. E não, e mulher já tem essa facilidade. Mulher tem essa facilidade de se abrir. O público também gosta de ouvir. Então, eu gostaria que esse universo fosse feito pros homens também, entendeu? O cueca freada, sabe? Tem o Calcinha Larga. O cueca freada. Tem um papo de segunda. Verdade, e tal. tem uma tentativa. Teve até mesmo um tempo atrás, durante muitos anos, eu consumi esse conteúdo, que era o Manhattan Connection. Né? Mas ia pra um lugar muito de política, blá, blá, blá. Business, negócios e não tal. ficava muito homem se abrindo pra homem e tal. Mas o saia justa pra homem, é que eu acho que ali também, no papo de segunda, eles também não… Porque todos eles têm uma imagem muito imaculada, então eles também não se abrem, assim. Fica uma coisa muito… Somos perfeitos e tal. Eu quero ver o cara falando as cagadas, porque a gente é tosco da cagada. Então tem que falar aqui da cagada. A gente traz. E eu vou começar a trazer o legal vocês, é que aqui brothers. tem o seu ponto de vista feminino falando sobre questões masculinas. Então é muito legal. Uma troca muito legal mesmo. Necessário. Fico feliz, Solari. E a minha vontade daqui pra frente é trazer os brothers que me escrevem. Porque a quantidade de direct que eu recebo é impressionante. Eles me contam a vida inteira. Porque mesmo sendo um programa voltado pra homens, esse que a gente citou e tal, papo de segunda, tem homem que não quer ouvir outro homem falar. Ele ainda não tá acostumado com isso. Então, eu sou a porta de entrada pra falar, eu entendi que você me procurou porque eu sou mulher, você quer meu ponto de vista, você quer uma ajuda,
ver esse lado mais maternal, apesar de eu ser meio bruta, que vocês sabem. E aí, quando eu cheguei em mim, falou, beleza, mas tipo, tá tudo bem você se abrir com o seu brother pra falar disso. Entendeu? Vocês precisam começar a conversar entre vocês. Porque tem muito homem que vai ouvir o conteúdo e vai dizer assim… Puta cara fraco, meu. Sabe aquelas coisas? Aqui comigo ninguém mexe, aqui comigo não sei o quê. Não, eu já vi outro, até pelo estilo. Entendeu? Então ali ele já tem um estilo mais descontraído, de se vestir, de falar, de não sei o quê, que às vezes não conecta. Às vezes não conecta. Então eu acho que, não sei se eu fugi, a pergunta assim exatamente era… Se você se abria com seus amigos. Não. Até hoje? Não, eu tenho amigos que eu posso me abrir, assim. Geralmente os mais sensíveis, né? Geralmente os mais abertos a isso, assim. Eu tenho ali um amigo outro. Mas esses amigos mais de infância, aqueles amigos de colégio… Vai tirar onda. É raro de conseguir me abrir. Onda. Vai tirar onda, vai ficar num lugar muito da piada, do meme, não sei o quê. Que tá tudo bem também, assim. Mas isso é um fato que o homem, ele não se abre, ele não conta cagada. Entendeu? Homem é o seguinte, meu… Tá lá no casamento. Pros amigos, o casamento tá tudo certo. O amigo é pego de surpresa no término. Ou acabei meu casamento. Como assim acabou o casamento? Não tava tudo bem? Meu, deixa eu te contar, meu. Não tava, meu, não sei o que. O que eu percebo é que a mulher, ela já é mais real. As amigas da esposa já sabiam que o relacionamento não tava bem, que eles não transavam há 6 meses. Porque o cara jamais vai contar que ele não transa há 6 meses, E você entendeu? concorda que se existisse essa troca, Solari… Se o cara começasse nos pequenos pontos, falando, puta, minha mulher tá agindo assim, o comportamento dela tá assim, tá assado. O outro cara podia falar, puta, a minha também. Total, e, é ó, importantíssimo. eu tô indo por esse caminho, acho que tá dando ruim. Não, e o homem vai se prejudicando, porque ele tem que manter essa imagem do… A Ana Canosa, que é uma sexóloga que eu frequentei muito, assim. Eu fiz um trabalho com uma sexóloga chamado Escola para Maridos, um reality show. Eu conheci a Ana Canosa, que é uma das maiores sexólogas do Brasil. E eu comecei a acompanhar ela, e ela foi muito importante também em vários entendimentos meus. Tá? E aí até quem estiver ouvindo aí, homem. A sexóloga, ela é muito importante para um homem, assim. Porque muito das nossas cagadas também vem de um lado sexual, vem de um lado hormonal. Total. Que a sexóloga vai te fazendo ajudar a entender. Para que a gente não caia também numas de querer fingir que a gente é algo que a gente não é, entendeu? Mas isso acontece muito. E aí um monte de homem fica preso nessa coisa de que ele tem que manter aquela imagem do que ele é. E a masculinidade, ela é muito limitada, né? Eu costumo falar que existem várias masculinidades, né? Não existe uma só. Sim. São várias. De várias maneiras, de Mas várias essa vezes. E existe masculinidade… uma que ela é tóxica. Que ela é nociva pro homem e pra mulher. Porque faz mal pro homem mesmo ter que ficar sustentando uma parada que não é. Não, e o reality show lá, o Escola para Maridos, era maravilhoso. Porque eram 8 casais que estavam em crise matrimonial. E eles iam pra essa viagem, era lá na Colômbia. E eles iam pra essa escola. E cada episódio era um tema. Então, que ano foi isso, Solari? Isso foi 2003. Foi logo que eu saí do Legendário, isso foi 2014. Isso foi pela Fox. Será que tem no YouTube pra assistir? Tem. Olha, fiquei curiosa agora. Não, teve casal expulso, teve briga, teve… Tipo, o programa era quente. E aí tinha fidelidade… Um episódio era sobre fidelidade financeira. Um episódio era sobre fantasia sexual. Tem aquela coisa do tipo assim… Você apresentava? Eu era um dos apresentadores. Mediava. Isso. Eu era o cara que ficava responsável com as esposas. A Diana Bolt ficava responsável com os maridos. E o Luigi Barrichelli e a Ana Canosa eram os apresentadores principais. Tá. Os professores dessa escola. E aí, por exemplo, assim… A fidelidade financeira, por exemplo, fantasia sexual… O homem, geralmente, ele não fala sobre fantasia… É tudo errado, sabe? Tipo assim, ele não fala sobre a fantasia sexual com a esposa. Porque normalmente a fantasia sexual ali naquela coisa vamos fazer uma homenagem? Vamos, 2 minas e eu. Aí a mina fala assim, não, 2 caras e eu. Aí o cara fala, que é? Você tá querendo 2 caras? Você tá querendo outro cara? Não sei o que. E entra nessa… Então o homem, geralmente, ele não sabe a fantasia sexual da esposa. Só que o homem gosta. E muitas vezes ele faz essa fantasia sexual em um outro lugar. Ele vai fazer a fantasia sexual com a puta. A esposa dele, ela não faz fantasia sexual. Ela é uma mulher direita naquele imaginário errado do homem.
E isso vai limitando o relacionamento pra caralho. Lógico. E a mulher se sente super retraída. Isso eu fui aprendendo com a Ana Canosa, tá? Isso é… Boa. A mulher vai se Aliás, sentindo… se você tiver contato direto dela, Aham. preciso trazê-la. Super precisa trazer ela aqui. Quem estiver ouvindo a gente aí, segue, @Ana Canosa. Fechou. Ela é colunista da UOL e ela tem colunas maravilhosas, assim. A mulher, ela vai se fechando de contar a fantasia pro homem. Porque quando ela conta, ela é julgada por aquele cara. Então essa prova era o seguinte… Eu descobria a fantasia das mulheres, sozinho, sem os maridos. A gente anotava. E a gente fazia um cenário pra cada fantasia sexual da mulher. O cara tinha que identificar Não. qual que era da esposa. Não, olha isso. Então uma mulher lá falou bombeiro. Aí eles foram lá, o pessoal da Fox fez um cenário que era uma varanda. E tinha um puta LED gigante com uma labareda de fogo, como se estivesse pegando fogo. E a mulher de camisola, como se ela estivesse na varanda fugindo de um fogo. E o Beleza. cara tem que salvar. Essa era a fantasia. O bombeiro Mas vem me salvar, apagar meu Isso, fogo. Isso, exatamente. Então ela tava ali. E eu tava no… Sabe aquele cenário, aquele espelho que você vê quem tá de dentro? Aham, espelho de aham, realidade? aham. E eu tava do lado de trás do espelho. Então tava ali. Aí o marido chegava, do lado de trás da sala. Ele chegava ali, e aí Felipe, beleza, beleza. Ele olhava pra frente, ele via a esposa dele no cenário, vestida de… Ele, nossa, mano, como ela tá bonita. O que vai acontecer aqui, mano? O que vai acontecer? Aí eu, calma. Ah, ela tá bonita, né? Tá bonita. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe qual é a fantasia sexual da sua esposa? Aí o cara… Não, cara, não sei. Tá. Enquanto a gente tava conversando, abria a porta lá no fundo e entrava um modelo. Um bombeirão. Bombeirão. Que já tava totalmente brifado em ir lá super cortejar ela. E o marido ia estar atrás do espelho assistindo aquilo. Cacete. E eu do lado. E esse programa, ele tinha rolado versão Argentina, versão México e versão Colômbia. E a gente tava indo fazer pela quarta versão. Tinha dado briga em todos os programas, tinha dado briga nesse dia. Porque é o dia que os maridos perdiam a estribeira, assim. Ao ver o cara cortejando. E aí, só que qual que era a lógica daquilo? Eu tinha que fazer o cara entender, primeiro, que a fantasia sexual da esposa não era com o modelo colombiano. É com você, brother. É que você não tá ligado. Os bombeiros Ela dela é é tua você. mulher. Quando ela fantasia o bombeiro, ela quer você chegando lá, fazendo alguma coisa, não sei o quê. E então eu tinha que levar o cara pra um lugar que é tipo, você não é o bombeiro dela, cara? E o cara, mano, o bombeiro dela sou eu, pô. Não sei o quê. Então, cara, por que você não tá sendo bom? Meu, pode crer, eu vou ser o bombeiro. Você vai ser o bombeiro dela? Eu vou ser o bombeiro dela. Aí eu liberava o cara, e quando o cara abria a porta, tinha uma figurinista com uma roupa de bombeiro. Pra ele vestir lá. E eu falava, veste, mano! Agora você tem que entrar lá e mostrar que você é o bombeiro, não sei o quê. E o cara legal, o cara que entendia isso, ele entrava naquela porta e ele fazia assim, ele virava pro bombeiro, ei, mano, vaza que o bombeiro real aqui agora chegou, não sei o quê. E quando o cara saía, ele virava pra esposa e fazia, agora teu bombeiro de verdade chegou, sabe? Tipo… E nesse casal específico… O cara entrava na brincadeira, né? Isso. E tem uma coisa aí, o ciúme. Porque nesse caso específico, esse casal não se pegava… A reclamação dela é que o cara não tocava ela há um tempão. Nesse dia, o cara dá um beijo, ele começa a pegar ela, depois desse modelo aí aparecer, ele entra numas, que eles quase transam naquele estúdio na frente de todo mundo. Tipo, o cara entrou numas do tipo assim, eu sou o teu bombeiro. Esse ciúme… É muito boa essa frase. Depois a Ana Canosa fazia toda a explicação. Ele canalizou esse ciúme pra ela. E não pra ele. Porque o outro cara, que foi o expulso, ele foi expulso nesse dia. Ele socou. Nesse dia, o Cabo Man era segurança disfarçado. Porque todo mundo sabia que dava briga. E tinha um integrante da Gaviões da Fiel entre os participantes. Coisa que foi justamente o cara que ele já tinha traços de agressividade e tal. Mas não tem nada a ver com a Gaviões, Não, tá? porque eu também sou corintiano e tudo então mais. Então tá tudo bem. Tem como fala? É verdade. Yoguines que torcem pro Corinthians, tá tudo bem. Minha família inteira é corintiana. Lá na minha casa eles são meio desequilibrados, assim, Foi meio só um loucos. detalhe. Foi só um detalhe. Mas é só pra… Foi só um detalhe. Mas assim, é só pra falar que tipo, o cara põe a banca se precisar. Isso, exatamente. E aí, ele saiu ali numa… Quebrando e socando tudo ali. Foi Chegou a bater no modelo? Ele tentou e ele socou a parede, arrebentou parede de cenário. Feio, né? Não, foi… Tivemos que isolar ele no hotel. E também era um casal que não tava transando. Também era um casal. Todos ali, ninguém ali tava transando. Mas Estavam muito todos louco, na né? merda, né? O cara… Acho que tem essa coisa do cara dessexualizar a mulher, sei lá. Acho que como ele não está transando com ela, ele acha que ela não tem vontade de transar com mais ninguém. E que ela não é desejada por mais ninguém. Perfeito. Quando você põe a cena ali e fala assim, este cara está desejando a tua mulher, fudeu, reacende uma chama, e o cara fala… Ou ele vai pro pau e quer matar o cara que tá querendo a mulher dele, ou ele fala… Ela é minha. E a Ana Canosa, ela diz…
pro brother que quer bater no cara. Ela fala, você quer bater no cara que corteja a tua mãe? Brother, você vai querer bater, você vai ter que bater em gente todos os dias. Cara, ou você aí acha dói, que, né? Aí ela diz, ou você acha que no trabalho da tua esposa não tem um cara que ela acha gatinho? Lógico que tem, cara. Na academia não tem um cara que ela acha gostoso? Lógico que tem. E o que você vai fazer? Você vai socar todos os caras que ela acha gostoso? Não é nem o que ela acha, mas que os caras estão olhando e desejando a mulher que tá do Isso. seu lado e você não tá querendo. Agora, você só vai querer quando você descobrir que alguém tá cortejando, aí talvez já seja tarde demais. E eu tava lá como apresentador, e eu ia aprendendo tudo. Lógico. Que eu via vários comportamentos que eu fazia. E eu fui aprendendo, porque a Ana, a sexóloga, ela leva pra lugares de desejo. E aí você consegue se entender muito mais, várias vacilos que eu dei, de traição e tal. Eu passei a entender e amadurecer. Já traí. Eu tenho um problema com monogamia, assim. Aí eu fui entendendo isso, assim. Eu tenho uma questão a curto ou a longo prazo. Sempre os lugares onde eu falhei foi na traição. Mas numa traição, porque eu vivia um relacionamento totalmente pré-estipulado pela sociedade e que eu nunca tinha conversado com ela e ela nunca tinha conversado comigo sobre o nosso relacionamento. Porque o que eu aprendi com a Ana diz, né, que chega uma esposa, chega o cara chorando, ela me traiu. Ela fala, tá, me traz o contrato. Aí o cara fala, que contrato? Contrato que vocês assinaram dizendo que você era dela e ela era tua e que a traição era algo não sei o quê. Não, mas não tem contrato. Mas vocês já conversaram sobre? Não, é namoro. Sim, mas namoro você tem várias maneiras. Ainda mais nos dias de hoje. E eu Talvez vivi alguns muito anos atrás menos, mas Sim, agora, cara, sim. essa história do relacionamento aberto, né, de você ter essa flexibilidade, isso é acordado pelo casal. E não tem certo e errado. Isso. Tem o que faz bem e o que é bom e o que deixa os dois felizes. E tem o entendimento da exclusividade em tempos de rede social. Saber lidar com toda essa questão de like, de seguir o daqui, seguir o dali, não sei o quê. Porque isso também traz muito problema pra vários casais e tal. Então é saber lidar de maneira madura. A gente tá vivendo uma transição, né? Tá, mas acima de tudo eu não quero mais passar o que eu já passei de me sentir muito mal de ter de viver escondendo uma coisa de uma pessoa. Tipo, isso aí é algo que eu nunca mais quis pra minha vida, assim, Autoconhecimento sabe? é tão libertador, né? Porque é vergonhoso. Porque eu passei mó vergonha no dia que descobriu, entendeu? Tipo, vergonha. Tipo, E seria muito mais honesto, por isso que eu falo. Ter falado. E a gente já fez uma pauta muito foda. Assista esse episódio com a Cindy Carbonari, que fala de comunicação não violenta. Ela falou, o que a gente tem dificuldade de falar sobre as nossas necessidades. Olha, uma coisa que é importante pra mim, na minha necessidade, né? É assim que você tem que se comunicar. Isso. Teria sido muito mais honesto com você que com outra pessoa. Tipo, E a tua necessidade, ela é muito mental e ela também é fisiológica. E a Ana fala muito isso, sobre a fisiologia sexual. O tesão, a vontade, sabe? Ela vai te fazendo você entender que também aquela traição lá, calma, também não se julga tanto, entendeu? Não se mata. É traição pelo acordo, né, Solari? É traição pelo acordo. O que tá acordado ali. Perfeito. Você casou na igreja católica. Cara, existe uma constituição. Só que às vezes você se culpa de ter tido o desejo. Não se culpa de ter tido o desejo. O desejo é o desejo. A maneira como você vai lidar, a maneira qual que é teu acordo com a pessoa que tá do teu lado. Até você concretizar, né? Você sente o desejo. Até você ir lá e consumar, né? Sim. Tudo isso é preciso ser trabalhado. E eu acho que aí a gente fala, né? Você falou de procurar ajuda e tal, né? Eu acho que a sexóloga, ela é muito pro homem, né? Que muitas vezes vem com aquela desculpa do… Posso falar no português, claro? Por favor. Assim, do pau duro, tipo assim, mas é que eu fiquei… tesão, né, meu? Não consegui me controlar, não sei o quê. Eu já trouxe um médico que falou sobre testosterona faz trair. Tem muito cara falando, não, mas é que a minha testo, porra, tá lá. E então, não dá pra jogar nesse lugar, entendeu? Não dá, é o comportamento. Só que aí você pode encontrar uma relação onde você vai ser feliz, a pessoa que vai estar junto com você vai aceitar. Porque tem muitas mulheres hoje que não querem um relacionamento monogâmico. Perfeito, entendeu? Perfeito. Tem muitas mulheres que querem pagar a conta, tem muitas mulheres que querem que paguem a conta. Vocês entendem que a discussão tá sempre nessa questão da necessidade? O que é necessário pra cada um? Então, assim, tem mulheres, você pode encontrar uma mulher que vai ser sua parceira que também não vai querer um relacionamento monogâmico. Vai demorar um pouco mais? É um nicho. Voltando pro nicho lá do começo. Sim, é um nicho específico, entendeu? Um nicho, então você tem que encontrar pessoas que estão no mesmo nicho. Que bom que a internet nicha.
Porque você pode ir lá e encontrar um grupo de Sim, pessoas que… Você pode botar no Poligamia, É exatamente. verdade, pode selecionar e Exato, olha filtrar, aqui. né? Que sobre facilidade, não? Pois é. Que loucura, né? E como é que você lidou com essas traições no sentido de se desculpar, de explicar? Com essas mulheres, assim? Você arrasou muitos corações, Felipe Solari, e aí? Ah, meu… Não te trazendo culpa, não Não, por isso. não, tipo… Mas é que tem brother que faz, Aham, que às vezes pode estar numa situação como essa. aham. E como que você tentou agir da melhor maneira ali? Eu acho que a decepção foi tão grande que eu não consegui… Tipo, hoje em dia eu gostaria de encontrar, assim, poder dizer e poder dizer mesmo o quanto eu trabalhei isso dentro de mim, assim, sabe? O quanto eu entendi que eu não fui legal, tipo, o quanto eu entendi que eu poderia ter agido de uma maneira diferente, que eu poderia ter sido mais sincero com ela e comigo, porque são uma traição quase que dupla, assim, Porque você sabe? foi violento com você, né? Quando você entrou num relacionamento Sim. que aquilo não ia atender às suas necessidades. Isso, exatamente. Numas ilusões, numa coisa, do relacionamento, blá, blá, blá. Fui traído também e tal, mas não é esse o caso, assim. O caso foram os meus comportamentos. Mas tem uma imagem que nunca sai da minha cabeça, que é uma imagem que é a minha namorada, ex-namorada, no caso, tipo, sentada em cima das malas, tipo, ela descobriu tudo e quando eu cheguei em casa, ela já tava com as malas feitas, sentada em cima da mala. Eu nunca esqueço de eu entrando, vendo aquilo e já, tipo, já entendendo tudo. Tipo, exatamente. Descobriu até onde que ela descobriu. Aí a tua próxima dúvida é… Até onde eu consigo quanto? mentir. Porque o homem tem disso. Lógico. Ao invés de assumir e falar, fica Lógico. tipo… Não é bem isso, não. Isso. Mas… E aí tenta ficar sondando até onde a mulher sabe pra tentar maquiar o restante. Eu sei que você né? beijou ela. Aí, tipo, opa, já falou no plural, já falou no singular. Não que eu beijei Então ela. descobriu uma só, não Então eu descobri uma só. todas. Então eu já vou jogar aqui, não sei o que, não sei o que. Cara, brother… não seja violento. É isso que eu não quero. É Seja isso honesto. que eu não me permiti mais passar, assim, sabe? Tipo, não querer… Meu estilo de vida é esse, as minhas necessidades são essas. Se estiver disposta a curtir, Isso. é esse jeito Isso. que eu levo a vida. Esse é meu Isso. lifestyle. Isso. Mas tenho sim um desejo de… Construir família. Sim, de construir mais uma família não tradicional, assim, entendeu? Não é a família doriana, entendeu? Uma família dentro das minhas cascas e dentro das cascas da outra pessoa. Preciso achar alguém que seja tão estranho quanto eu pra conseguir ser feliz. Não, mas assim, olha, quando eu digo do construir família e tal, me vejo sim envelhecendo com uma mulher e filhos do meu lado, mas também me vejo envelhecendo numa comunidade de pessoas que saíram de São Paulo e que algumas são casadas, outras não, que vão envelhecer juntas, entendeu? Eu quero envelhecer tendo boas relações. Não necessariamente são relacionamentos, tá? Uhum. Hoje eu acredito muito nas amizades. Inclusive com as mulheres, assim. Porque o relacionamento às vezes acaba te trazendo rompimento. E eu sinto muito de ter perdido aquelas meninas que foram tão amigas minhas, porque é por isso que a gente namorou, que a gente se dava tão bem, a gente era tão amigo, e o namoro é que fez a gente se afastar. Se a gente não tivesse namorado, pode ser que a gente fosse puta amigo até hoje, entendeu? É porque a dureza é manter a amizade depois, né? Ainda mais quando tem um rompimento por causa disso. Depois é quase impossível, assim. Realmente, depois, se tem um rompimento dessa maneira, é quase impossível. Como é que você vai recuperar a confiança, blá, 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 blá. Mas eu sinto, porque eram pessoas que a gente se deu muito bem. A gente tinha muito a ver. Foi muito legal, entendeu? Então eu olho pra ela e falo, essas pessoas fazem falta. Porque eram pessoas legais. Queria ter continuado amigo, pelo menos. Isso, eu sei que foi o relacionamento. E por causa do relacionamento, eu acabei agindo daquela maneira que acabou com tudo, entendeu? Amor, paixão, conexão, morar junto, blá, blá, blá. Você coloca um monte de coisa que fatalmente o fim dessa história, em algum momento, vai ser o rompimento. E quem eu sou amigo até hoje. Entendeu, brother? Às vezes você tá aí na meu. friend zone, apaixonado por uma puta amiga sua. Uma amiga Pondere incrível. bem, pensa bem. É o que eu sempre falo, vai ser um risco, E conversem talvez até sobre esse risco. Tipo, puta, a gente é muito amigo, né, meu? Mas eu tô completamente apaixonado por você. Mas Solari, é sobre isso. A gente falou da velocidade que a tecnologia invadiu e transformou as relações. Uhum. A tecnologia transformou as relações. Acho que é bem esse tema que a gente abordou aqui, falou muito disso, né? O comportamento das relações com a tecnologia. Fato. Só que ainda assim, nos tempos de hoje,
acho que é a última, uma bandeira boa pra gente levantar pra finalizar. A dificuldade de falar o que é. Sim. Que é o que você tá falando. Fale sobre isso. Eu quero falar, mas peraí, eu vou chegar e vou falar pra ela, ó, tô a fim de te pegar, mas tenho medo que a nossa amizade acabe. E eu falo o mais honesto possível. É que a gente vive na era da imagem. A gente precisa manter a imagenzinha de tudo. Então essa sinceridade, conversas sinceras me interessam, né? Tipo, não tem. É difícil. Uma das coisas mais difíceis hoje em dia, no Brasil, porque quando a gente fala, tipo assim, tem outras culturas onde o direto ele é mais aceito. Até vou falar assim, normal. Tem alguns programas argentinos que quando eu assisto eu falo, essas pessoas vão sair no braço. Eles não saem, porque a negativa, ela é entendida. E aqui a gente tem uma coisa do brasileiro de, a gente é legal, a gente não quer trazer às vezes problema pro outro. Então a gente se engana muito, a gente vive às vezes umas relações super superficiais. Tudo bem, você tá linda, você não sei o quê. E a gente vai, e porra, tá todo mundo cagado, gente. A gente acabou de sair numa pandemia, ninguém fala disso. Tá todo mundo bem pra caralho. Não, passou, tá todo mundo bem pra caralho. Ninguém fala. Então assim, essa conversa pra você ter, é preciso que você seja muito corajoso, muito forte, que você não seja o que a maioria faz, sabe? Mas eu acho que esse é o caminho. A sinceridade, por mais que ela doa, ela é um caminho muito importante. O não. Libertador, né? O não, sabe? É sair dessa coisa que a gente precisa estar sempre bem, que a gente precisa estar sempre sorrindo. Eu tenho um amigo que ele sempre fica, você tá bem, cara? Você tá bem? Eu falo, mano, eu tô bem, velho. Não é porque eu não tô, tipo, sorrindo e fazendo um monte de coisa que eu não tô bem. Que aquele cara tem essa necessidade do Zé Carioca, né? Tipo, De tá sorrindo. o mundo Walt Disney, sabe? Aquela coisa. Eu falo, olha, Gui. Sinceridade, meu. Todo episódio quase eu falo. O quê? A vida não é a Disney, queridos. Vai ter altos e baixos, desafio o tempo inteiro. Exato. Vai quebrar a cara. Até o último respiro aqui, entendeu? A gente tá aqui pra isso. Dizem que tem uns corredores embaixo da Disney, né? A vida é o corredor debaixo da Disney, né? É bem isso. Meio escurinho ali, né? Que a gente não enxerga sabe direito. O que acontece, exatamente. Exato. Solari, que papo legal, beleza, cara. falei bem, que foda. falei. Você curtiu? Eu curti, meu. Eu acho que é um conteúdo… Dificilmente eu vou em podcast e eu falo de vida pessoal também, porque eu sinto que as pessoas falam mais, vão para um outro caminho. Talvez falem mais realmente de questão profissional. Sempre me vejo muito falando da minha questão profissional e… Foi legal, assim, dificilmente eu me abro, assim, bastante também. Então, mas eu gostei, porque eu achei diferente. Você se abriu pouco. É mesmo? Achei que você se abriu pouco. Talvez seja uma característica minha mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade de conseguir me abrir, assim, 100%. É que a pessoa acabou de conhecer e já entendeu nas primeiras frases dele que ele diz o seguinte: eu gosto de fazer o meu melhor, nananana. Então, tipo, eu tô deixando isso pra ele ficar com uma pulga atrás dele. Ele fala, pô, fui lá, ela falou que eu não dei o meu melhor. Acho que eu preciso voltar lá e dar o meu melhor. Aí na próxima ele entrega tudo, entendeu? Fala que eu não fiquei tão satisfeita assim com o trabalho Mas dele. ó, falei… das coisas que eu falei de relacionamento é 100% real, eu sei, eu tô brincando. Botei toda a fé, tá eu tô bom? brincando, mas olha, assim, eu já tô imaginando meu irmão assistindo e ele vai falar, porra! Como é que você não perguntou daquele episódio e tal? Caralho, né? Meu irmão tem 39, acabou de fazer. 39, minha geração. Ele vai falar, como que você não falou que o Solari disse? Nossa, ele vai ficar puto que eu não perguntei pra ele antes. Mas ó, deixa eu apresentar. Ele vai voltar aqui, aí ele fala Deixa eu aproveitar. Vai lá no YouTube, me inscreve lá, prestigia o Sistema Solari. Não, Podcast. lógico, eu ia te chamar agora. Ah, tá, beleza. Até pra… Você viu que não, eu já tava… meu bem, aqui você vem pra divulgar mesmo que é seu ao trampo. vivo, né? A gente às vezes sabe que no ao vivo a galera vai pro comercial e você não conseguiu falar o que precisava, sabe? Não, mas aqui você vai falar e vai falar muito. Tá bom. Mas eu só tô lembrando do meu irmão, que meu irmão era muito da época da MTV. Então assim, ele deve saber detalhes, que ele tem uma memória fela. Como ele chama? Ricardo. Um abraço. Ele é o brother real oficial de sangue Ricardo. mesmo. Mas ele vai falar, pô, como é que você não falou, não perguntou disso, daquele rolê que aconteceu lá, enfim. Mas, Rica, é isso. Ele vai voltar aqui, que eu vou trazer de volta, que a gente já falou bastante, mas faz não um falou dia tudo. de histórias de MTV. A gente faz um dia de histórias de MTV. Por que eu falei tudo isso do meu irmão? Porque eu tenho certeza que mesmo essa parte que a gente falou mais dessa tua movimentação profissional, cara, a galera que tem a minha idade, que te acompanhava, acompanhou os tempos da MTV, vai pirar em todo esse processo. E é muito legal ver você analisando essa mudança, Sim, sabe? Muito legal. Legal. O que eu sou muito feliz hoje em dia é que eu fui o VJ da MTV com 21 e hoje em dia eu sou um podcaster que é a plataforma do momento. Você continua jovem, é isso. Eu sinto que eu consigo me reciclar e eu não fico ultrapassado, que é o meu maior medo. É me sentir ultrapassado, é ver como eu já vi vários artistas ficando totalmente ultrapassados. Eu acho isso muito caído, eu assim. vi também. Isso é meu, é dentro de mim, tá?
Tipo, então assim, eu busco muito essa renovação. Então eu sou feliz, porque eu consegui estar lá naquela época que o VJ era o grande... E eu brinco que hoje em dia ser podcaster é ser o VJ do ano 2020. Todo mundo enxerga a palavra podcaster da mesma maneira que enxergava a palavra VJ. Então, tanto desculpa, mas tanto é que agora tem uma moda que é muito bizarra. Instagram mexeu com a cabeça de todo mundo, né? As pessoas fingem, elas compram um braço, assim, elas compram um microfone. Sim, eu já ouvi história disso. Aí elas fingem que estão dando uma entrevista num podcast. Então ela senta assim, ela fica falando com o nada aqui. E a pessoa, sei lá, um investidor. Não, realmente, a taxa Selic, ela não sei o que. Aí o cara recorta isso e ele posta na rede social dele. Isso é uma mentira, tipo, ele tá fingindo que ele tá... Ou seja, por quê? Porque ir num podcast, hoje em dia quer dizer que é uma pessoa que é referência na sua área. Então isso deu uma moral. E essa imagenzinha, esse Reels... de você falando na frente de um microfone. Traz autoridade. Virou uma imagenzinha que todo mundo quer. Uma fotinho que todo mundo quer. No futuro ainda vai dar esse recorte, a gente vai clicar assim pra abrir a tela inteira e falar assim, onde ele tá? Aí vai mostrar se é o quarto, a casa. Mas só tá sozinha, mas ainda falando com ring light, entendeu? Porra, total. Não, mas eu já ouvi dizer que tem… Do mesmo jeito que tem avião, que a galera aluga por um dia, por uma tarde, por uma hora pra fazer foto. Existe estúdio que tá alugando pra você falsear o podcast. Isso é sério. Isso é muito sério. Muito. Sabe? Porque isso é doença. Porque as pessoas estão querendo cortar… Não é melhor você ser uma referência na tua área? E aí você é chamado pra um podcast? Exato. Por que você quer fingir que você tá num podcast, que fingir que você é uma referência, fingir que não sei o quê, fingir que… Pelo amor de Deus. Solari, vou te falar. Eu recebo mensagem todos os dias, direct todos os dias. As pessoas se convidando pra ver. Não, eu tô doido pra bater um papo com você. Quando que a gente pode marcar no seu podcast? Realmente, o podcast virou um ativo… Que hoje em dia é muito mais fácil você receber uma pessoa se você falar vamos no meu podcast do que você falar vamos tomar um café. O vamos tomar um café é chato hoje em dia e o vem no meu podcast é legal. Por isso que o podcast é uma ótima rede de contato e de relacionamentos. Sim. Faz o teu, chama as pessoas que você vai começar a se conectar. Mas faz, de verdade. Faz pra você, não faz pros outros. E às vezes tem gente que me manda mensagem que nem tá me seguindo. Sim. Mas que viu um vídeo meu que viralizou em algum lugar e falou, quero ser entrevistado por você. Eu olho e falo, mano… Sim. Você tá de sacanagem. Eu nem respondo, desculpa. Sim, não, desculpa, eu tô falando não sabe sério. nem quem sou eu. Sou super educada, mas… eu nem Entendeu? respondo. Você tá me Eu falo, chamando, você tá de sacanagem. Mas então assim, isso é por quê? Porque o podcast virou a parada do momento, assim, virou uma referência. Ser podcaster, estar num podcast e tal, virou mais ou menos o que foi lá o VJ e tal. Então, pô, eu acho legal pra caramba. Fiz Você lá tá um dos lá, primeiros exato. e tal. Então, assim, com relação a isso, me sinto muito atualizado nesse meio, assim, sabe? Com certeza. E teu espaço. Você dá o tom, você não tem… Sim. Você é o diretor, Graças você a faz Deus. do jeito que você Graças a Deus, graças a Deus. Isso é eu me muito livrei massa. de várias amarras. Então tá no YouTube, Sistema É isso, eu Solar. queria falar, divulga tudo, sua rede e tudo mais. Quem quiser colar lá, Sistema Solari no YouTube. Minhas redes sociais são @FelipeSolari, Instagram e Twitter. E tem um outro projeto no YouTube também que a gente tá inaugurando agora na Copa do Mundo. Não sei quando esse programa vai ao ar, mas é agora, daqui uma semana. Que vai chamar O Clã. E é um novo canal de futebol no YouTube. Procura lá, O Clã. Que a gente vai começar com o Clã da Copa. A gente vai fazer um programa diário das 10 da noite até meia-noite, ao vivo. Acompanhem. Agora eu tô indo forte pro esporte e futebol. É, cara, é que ele faz de tudo um pouco, né? E por sinal, a gente falou em off, ele não falou aqui, mas o esporte é uma base pra tua vida. Eu falei, né, do podcast, como ele me ajudou muito, mas o esporte, jiu-jitsu, me ajudaram muito, artes marciais, me ajudam muito a manter a cabeça em ordem, porque o corpo e mente, essas coisas todas, assim, mas isso é muito importante pra não surtar. Mas também não sou nenhum monge tibetano, não, sou cheio de surtos também, então tamo junto, tá tudo certo. Brother, é o que eu falo, só vai. É isso. Eu posto todo dia que tô lá treinando, porque atividade física, esporte ajuda e muito. Tá vendo? Viu? Quase 1h30 de podcast, é isso? Viu? E já virou meu brother, entendeu? Eu chamei ele pra um café. Pô, eu queria conhecer o Felipe Solari. Vamos tomar um café, ele tomou 3, eu tomei água só, mas tá valendo. E virou meu brother. Cara, isso, que você prazer nunca te receber. sai pior de um podcast. Você sempre sai um pouquinho melhor de um podcast, assim. É uma coisa que eu tenho. Nunca saí pior. É que você escolhe os convites que você aceita, não? Já passei perrengue. Mesmo quando você passa perrengue, você sai melhor. Você sai entendendo até o que é passar… Eu já recebi cartolouco completamente bêbado num programa ao vivo. Foi o programa mais difícil da minha vida. Mas eu superei com dignidade, eu superei. Ele passou até o endereço da minha casa ao vivo no programa. Não, ele deu muito trabalho. Tive que fechar até as portas da varanda, porque eu tava achando que ele ia cair. Caraca. Ele sabe desse dia, ele me deu muito trabalho. Foi um programa muito marcante, assim.
Não, o que as pessoas escrevem nos comentários, tipo, meu, você conseguiu segurar. Depois a gente quase dessa- brigou. A gente quase brigou. Mas mesmo nesse dia eu também saí bem. Nunca mais chamo gente bêbada. Deixa eu aproveitar. Beijo, Eu sempre. Cartoloco. E você que já entrevistou tanta gente nesses. Quanto tempo tem? 4 anos. 4 anos de Uhum. projeto. Caraca. É. Já entrevistou muita gente. Quem que você me indica pra sentar no meu sofá e vir bater um papo de brother, pra gente falar de várias questões, como essas que a gente abordou? Eu acho que a Ana Canosa, com certeza. A Boa. Ana Canosa é uma ótima… Sabe quem eu acho muito legal, assim? Que eu acho que pode dar vários pontos de vista legais? Eu gosto muito do Fábio Braza. Fábio Braza é um rimador, um rapper, poeta também, escritor. Ele faz umas rimas, né? Ele faz umas rimas muito legais e tal. Mas ele tem uma visão de mundo, as rimas dele, inclusive, são muito legais. Ele tem uma visão… Eu acho que ele aqui nesse programa poderia também falar sobre o homem atual, sobre várias coisas legais. Sobre várias coisas Boa. legais, assim. Boa. Tá bom? E já que você é tão brother, me ajuda com o Mion também, né? Será? Fazer um pedido ao vivo aqui? Então, olha, vou te Eu não tinha contar, viu? lembrado Esses disso. dão A gente trabalho. chegou contando, aí ele pegou, falou alguma coisa. Eu falei, puta, é verdade, o Mion. Mion… Eu tenho tanta gente que conhece ele. É. Mas tanta gente, tanta gente. Não, tanta o Mion ele fez Mas dois… eu nunca tentei. Até Olha que hoje ele louco. fez só 2 podcasts, né? Ele fez o seu? o meu e o Podpah. Ele fez o meu e o Podpah. Até no Podpah ele deu uma moral, falou que ele tinha feito o meu e tal. Ah, Mion. O Mion, ele me deu minha primeira oportunidade na Band, depois trabalhamos juntos na MTV, depois ele me levou pra Record. Eu já passei 3 emissoras com o Mion e é o cara mais importante da minha vida, assim. É o cara mais importante Aí da é uma minha vida. amizade, né? É. Uma amizade que o meio te trouxe, mas que permanece. Vocês já Muito. passaram por muitas juntas. hein? Muito. E é engraçado que agora que ele tá lá, uma coisa que ele sempre sonhou, como a gente voltou a estar próximo de novo. O Mion, ele é ao contrário. Ele é aquele cara que quando ele chegou naquele momento, ele voltou, ele quer ficar mais próximo de quem sempre teve com ele. É o medo de se perder, né? Porque ele vê agora muita gente paparicando ele, mas ele sabe, porque ele demorou tanto pra chegar lá, ele sabe quem é de verdade, ele sabe quem teve com ele na caminhada. Isso é muito bonito, assim. Mion, pra mim, é um cara, enfim, sem palavras pro Mion. O convite tá feito. O Solari não verbalizou, mas o convite tá Chega feito. aí, Quem Mion, sabe, chega depois aí. da moral que você deu pra ele Hit. e não pode. Aqui, Faz assim, o corte, pode faz o pá, corte. né, gente? Pode pá. Esquece, né? É, Audiência. esquece. Um dia eu chego lá, meninas. Um dia eu Audiência. chego lá. A gente chega. A gente chega. A gente chega. Obrigada, Solari. Valeu, obrigado. Não tenho palavras, assim. Tô muito feliz que você veio, de verdade. Muito obrigado, tá? Virou meu Parabéns pelo brother. projeto, é isso. Obrigada, tamo junto. Sigam lá, Sistema Solari, aqui no YouTube. Tem temas variados com… Bom, com essa bagagem toda, ele só leva gente foda, né? Tem o Pondé, tem o Nossa, Pondé. o Cortella, tem a família Schirman, o Capitão Schirman, a Formiga, que é a esposa dele. Enfim, muito legal. Tem vários conteúdos legais ali, mais de 170 entrevistas. Caraca, dá pra maratonar aí. É isso. Fechou. Obrigada. E você Obrigado. também se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário. O que você mais gostou do nosso bate-papo aqui? Você que tá no Spotify, siga aqui o perfil, avalie com 5 estrelinhas pra esse conteúdo chegar em mais homens. Isso. E é isso, eu sou sua brother, eu sou sua amiga e irmã, tô sempre aqui pra te ajudar, falar o que você precisa ouvir, não o que você quer. E semana que vem tem mais. Beijo, tamo junto, brothers.